Subindo aí. No ar. Esse Olha Hangout só, olha On só, olha Air só. está no ar. Tinha que ser Hangout On Air, está on air. Estamos no ar! Olha só, Beleza. mano. Feito. Então vamos lá. Agora, pra quem tá acompanhando a gravação aqui agora, explica o que tá acontecendo. Por que que eu tuitei a live do ADT, que é um caminho pro canal do Coca? Nossa, não, peraí que alguém tá com eco, mano. Xiii. É você que deu play no vídeo do YouTube. Não, ele tá mudo. Então aqui tá sem eco. Aqui tá O sem eco também, só pode ser aí. Geralmente é quando dá um play no vídeo, ele fica rolando. E aí dá um eco Nossa, no calma. diminutivo. Ah! Oi. Abriu o Peraí. bico. Vamos ter que dublar o Aí. Bruno hoje. É, Já sei aonde é, já sei onde é. que é, onde Já é? achei. Era no iMessage. Foi mal, galera. Ah, Porque eu dei o tá. playzinho ali. Eu conheço. Anchieta Filho Foi também mal, já foi mal. chegou, Vitor Moreno, o pessoal tá chegando. Ó o Moreno aí, um abraço pro Moreno, mano. Aí vocês perguntam por que tuitou de conta pessoal o link do outro, e é exatamente por isso aí, por causa desses ecos, áudios Então. picotados. Cada solução que a gente achava, pipocavam dois problemas que nos impediam de fazer do jeito certo. Então, nessa semana, vai ficar assim. Mas a gente já explica por quê. Na hora que for gravar, a gente explica por quê. Não, como assim na hora que a gente vai gravar? Já tá gravando ou Já, não? já estamos Já transmitindo. estamos gravando. A gravação é O daqui a negócio pouquinho. é Deixa o pessoal confuso, chegar com esse negócio é calma. confuso. Vou mandar um sarará pro pessoal. Não me fala desse app, mas a gente fala disso já já. Mandar um print de sarará. Vamos aí? Sarah é estranho, né? Parece espirro, tipo... Sarah! Bora? Ai, Vamos lá. 33, né? Deixa eu tirar meu Twitter 33. aqui. Eu vou ter que falar assim. Pera aí, deixa eu ver se tá ok. Ok, sim. Beleza, olha lá. Agora sim. Olá, você está entrando na área de transferência, 33º episódio do nosso podcast. Não é, dessa vez não é, né? Deixa eu fazer de novo. É. Olá, você está entrando na área de transferência, o 33º episódio aqui do nosso podcast. Aqui, como toda semana, aqui, o cara vai fazer ao vivo e não consegue, tá vendo só? Muda um negocinho no padrão, dá Bruno, nisso. tu acredita nas mentiras que ele tá contando aí? Faz isso sempre, toda Tem que semana acreditar, a né, mesma cara? coisa, toda semana a mesma Eu erro até hoje o final do loop matinal que eu falo todo dia. Olá, você está entrando na área de transferência. Esse é o 33º episódio aqui do nosso podcast. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô com o Bruno Casemiro e o Gustavo Faria, só que de um jeito diferente hoje, né? E aí, meus queridos, estamos ao vivo aqui pelos YouTubes, olha só, olha só. É, Bem, foi meio de improviso, né? Agora é o quê? Meia-noite de quarta para quinta-feira. Então o foi, só pessoal estamos que tava... atrasados 2 horas. É, era pra ter começado às 10. Então os insônios do Twitter estão acompanhando a gente aqui hoje na gravação. E o que rola é o seguinte, né? Esta gravação que a gente está fazendo é uma espécie de quê? Um teste beta, uma preparação para a gente lançar, enfim, o nosso Apoia-se, né? Então o que está acontecendo? A gente resolveu abrir isso aqui para vocês. A quem quiser nos apoiar pode fazer isso. Quem não quiser vai continuar recebendo o episódio do mesmo jeito de sempre. Toda sexta de tarde, comecinho da tarde ele é publicado. Mas quem quiser ajudar aqui a continuar fazendo o podcast existir e, no fim das contas, né, ser um projeto rentável que vale a pena o investimento nosso de tempo, de preparação, o investimento também da edição, né, que o Eduardo Garcia que faz, e os gastos normais, né? Então, quem quiser ajudar, fique à vontade. Quem não quiser, fique à vontade também, não é? É justo, quem não quiser continuar ouvindo a gente normal, quem quiser, vai ser um prazer, né, a gente ter essa ajuda da hora. Eu não sei, eu só quis falar, foi mal.
Falei E nada. quem Mas é- colaborar vai poder escolher o nome do episódio. Exatamente. daí Como é que tudo vai bem. funcionar, né? A gente ficou quebrando a cabeça pra achar o jeito mais bacana, mais criativo, mas é E a aquela gente já coisa, né? achou. Eu não sei se a gente achou. Isso vocês podem ajudar a desenvolver com a gente. Mas a ideia é o seguinte, né? Quem quiser contribuir com o podcast, todo vai ser por episódio, né? E aí você vai poder acompanhar a gravação aqui ao vivo, né? Toda quarta-feira à noite. E vai poder ajudar a escolher o título do episódio antes dele ser publicado, né? A gente sempre pega uma frasezinha fora de contexto, uma coisa engraçadinha ali, pra dar aquela vontade de ouvir, saber por que que a gente queria falar sobre cotonetes afiados ou chinchila dentro da caixa, né? Então, essas frasezinhas, vocês que vão apoiar vão ter a oportunidade de escolher e ajudar a escrever um pouquinho aqui da história do ADT. Quem não quiser ou não puder contribuir, não tem problema nenhum. A gente ama vocês do mesmo jeito, né? Exatamente. Tava instagramando. Vai dar trabalho pro Eduardo Garcia fazer ao vivo, hein? É até entrar no fluxo da gravação. Daqui a pouco a gente esquece que tá rolando. Beleza. Mas aí, bom, dado esse recado bacana, que eu espero que as pessoas gostem tanto quanto a gente, como é que vocês estão, meus caros? Eu Tudo tô jóia. recebendo muito print do Sarahá. Nossa, cara, não me fala desse app. Saúde. Não, ele Até tá agora no eu não sei top. falar. Como é que fala o nome disso? Sarahá. Sarah, muito bem. Eu não, sei lá. Tá Na no verdade, assim, top né? das lojas. É o fervor. Talvez essa galera assim, né, mais ranzinza, mais velha, né, não tá muito ligada. Mas né, essa galera mais, não necessariamente jovem, porque, né, que a gente pensa muito em millennial, mas é que tem gente que tem uma idade mais avançada, mas é sangue novo, entendeu? Então tá no Sarahá, né? Já tiveram alternativas, tipo Secret, Whisper, mas os adolescentes, né, ali na privacidade, no bullying, estão mandando ver no Sarahá. O Sarah Hell pós-Snapchat, tá vendo? A gente tava esses dias falando, né? O que será que aconteceria depois do Snapchat? Tá aí, Tá o aí, Sarah. aconteceu, né? Mas isso é fogo de É. palha. Daqui 3 semanas. Exatamente, E aquele dia que eu tuitei, né, foi até engraçado, porque eu passei o dia inteiro lutando contra a vontade de tuitar, falar que eu não aguentava mais ver screenshot de. Porque assim, né? É óbvio que com os primeiros 15 minutos que eu vi isso na timeline, eu bloqueei a palavra do nome do app, mas não existia um jeito de eu bloquear só quando aparecia o screenshot, né? E tinha muita gente publicando isso na minha timeline, né? Inclusive o Paulo Riga e o Tasso estavam felicíssimos colocando um monte de coisa. E é o que eu sempre falo, todo mundo pode fazer o que quiser, tá livre, é uma maravilha. Mas eu consegui moldar o meu Twitter de um jeito que funciona tão bem pra mim, né? Que era que alguma coisa saia ali do meu controle e eu fico meio maluco. E aí eu passei o dia inteiro falando, não, vai passar essa febre, daqui a pouquinho o pessoal desiste. Aí uma hora eu entrei no Twitter e falei isso, eu queria abrir uma startup pra... Nem lembro o que eu falei, me ajudem a me livrar desses screenshots do Sarahá. E eu subi a minha timeline e tinha, sei lá, uns 6 do Tassius. Eu mandei uma mensagem pro Tassius, falei, Tassius, não foi um subtweet direcionado pra você. Ele falou, eu já ia perguntar mesmo. Eu falei, não era isso, foi só o conjunto da obra do dia inteiro, vendo aqueles balõezinhos ali na timeline. Mas é exatamente isso, que 3 semanas passou essa febre, que nem todos os outros, mas nesse meio tempo tava difícil conseguir Tássios, Paulo Riga, se nadar vocês... entre os screenshots do Sarahá pra conseguir chegar nos conteúdos que são as coisas que me interessam no dia a dia. Ou ele acaba, o Facebook compra também, né? Pode ser. É isso. Rapidão. Riga, Tássios, se vocês receberam um Sarahá falando mal dos seus prints, foi o Mendes. Então, aí... Não queria falar nada, né? Mas já que você abriu essa coisa Não, aí... a minha crítica não foi anônima, eu não faço isso. Porque, afinal de contas, é mal educado falar na frente da pessoa, né? Tem que falar pelas costas. Da hora é falar por trás. Então, agora é o subtweet, não é a minha. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando, demos os 2 recados, né, o do Apoia-se e brincamos com o Sarahá. Vamos começar com o follow-up, né, e foi uma coisa que acho que a internet quase inteira, cada ouvinte do área de transferência de um canto do país nos enviou a mesma correção, né, Bruno? Mano, eu quero pedir desculpas aqui, né, ao vivo para todos, que eu não sabia que a Zona Azul estava presente quase que no Brasil inteiro, né, cara? Então, eu também não sabia. Inclusive, você falou, é só em São Paulo? Eu falei, sim, é só em São Paulo. Não, Só né? São Seus, Paulo, seus olha os bobos que não conhecem o Brasil, né? Os caras umbiguistas, ir pra França, Itália, tal, mas pro Brasil, que é bom não, né? então a gente não sabia. Descobrimos, desculpem a todos.
Tá recado dado, existe no país inteiro, o Zona Ah, Azul. vocês que não sabiam, eu sabia que tinha Zona Azul Ah, e no você ficou país inteiro. quieto Aí deixa a e... gente Mas é pagar porque esse carão aí, né? o que eu tinha entendido de Zona Azul era que era parte de você pagar com aplicativo. Então, isso são só poucos lugares no Ah, Brasil que tem. tá. Então, esse foi o meu entendimento. Pô, se tivesse falado isso antes, já tinha usado essa desculpa pra não fingir que a gente não sabia de nada, né? Ó, Mas lá, por beleza. exemplo, o Fernando Cruz falou que lá no Recife tem Zona Azul e tem o aplicativo para você pagar. Já faz um tempinho, inclusive. Ah, então. Então tá rolando, recado dado de todo mundo, follow-up dado. E um outro follow-up foi do Peterson, né? Que mandou que no último área de transferência eu reclamei que o app do Twitter oficial, quando você sai e volta, ele não continua de onde parou e pelo menos do Android continua. Excelente notícia, bacana pra quem usa o app do Android, funciona do jeito certo, né? Eu não Eu sei, acho na que verdade, assim, né? O Eu Vai tô Ver com... funciona no jeito certo no Android. Aí quando vai Ex- pro iOS, vem pro computador aí não funciona. Mas é o que eu comentei, né? Faz muito tempo que eu desisti do app do Twitter, então pode ser que eles tenham adotado isso depois da minha última tentativa, né? Então eu não sei, mas bom saber que pelo menos no Android ele funciona do jeito que Deus que mandou. deveria funcionar, né? Exatamente. Não, eu fiquei de te falar isso, não fiquei? Ó, tô até com o celular aqui na mão que eu tava conferindo. Eu fiquei de te falar se funcionava isso É no iOS verdade, e aí? e acabei de abrir aqui agora e funciona. Ele para Ah, exatamente ótimo. onde eu parei de ver. Então beleza, o follow-up em tempo real de Bruno Casimiro enviado pra gente ao vivo é que Tá funciona aí, também. tá aí. Maravilha. Querem seguir com o follow-up? Vamos lá aqui, ó. A Fernanda People, ela falou pra gente, ó. Tentei usar o Productive a fim de me incentivar a cumprir tarefas diárias, mas quando eu tocava notificação eu ignorava. Aí não é muito bom, né? Se você É, tentar se motivar a ignorar a notificação, não é legal. exatamente isso. Comprometido. E tem o aplicativo que é o Due, D-U-E, que ele faz uma coisa parecida com isso, né? Que eu coloco, por exemplo, o loop matinal, quando a hora de fazer a pauta, a hora de fazer de fazer a pauta, depois o roteiro e depois a gravação. Isso eu coloco os alarmes no Due, porque se você não marcar como feito, fica tocando o alarme de 5 em 5 minutos. Então é Nossa bom, e eu senhora. consigo adiar em 5 minutos, consigo adiar. A cara do Bruno foi ótima agora. Adiar em 1 hora ou marcar como completo. Mas é isso, né? Você tem que estar afim de fazer o negócio funcionar, porque eu posso muito bem marcar que eu fiz e não fiz, mas aí não tem episódio no dia seguinte, né? Então não é uma troca muito boa para tranquilidade. Então Que é vem isso, o tem que dia que a abraçar a ideia. inteligência artificial consiga tocar na notificação e ele faz a tarefa pra gente. É, né? Ou então fala, não, eu sei que você não fez não, viu? Vou tocar de novo. Apresenta aqui, ó. Quero o resultado na minha mesa, senão eu vou É, continuar tocando. exato. Ó, um comentário em off aqui pra galera que tá nos ouvindo. Ô, Coca, o pessoal tá falando que seu microfone está baixo. Pra vocês está baixo? Não. Não, acho que não. Deixa eu ver. Falei. Eu tô ouvindo normal. É. Pra mim o volume tá ok nos três. Então é isso, Mas foi o mal. pessoal falou que tá um pouquinho baixo. Tá, e essas coisas também é bom a gente ficar sabendo hoje, porque a nossa ideia é já na semana que vem, como as pessoas em teoria estarão pagando para isso, elas vão querer receber um produto de qualidade, então é bom a gente tentar resolver isso Exato. aqui nessa semana. Mas eu não sei, o Coca e o Bruno estão no mesmo volume para mim. Eu posso Pra mim tá depois até rolando normal aumentar um também. pouquinho, mas não hoje, que senão vai zoar a Ah, é, gravação. sim. Cara, agora estamos transmitindo num castelo de cartas. Se mexer um detalhe. Inclusive, o Kelvin Trancoso tá perguntando se o Marcos tá pelo iPadão. Cara, a Não magia dele foi tô. quebrada, viu, Kelvin? Não Cara, tá, cara. eu tô no Mac, eu comecei a transferir a transmissão com 100% de bateria, estou com 82. Então teríamos que Nossa, fazer. vamos nessa. E tá ligado na energia. Então, vamos lá. Uma coisa que eu sabia era que no estúdio onde o Marcos grava, né, no Loop, não tinha internet. Agora eu tô sabendo também que não tem energia elétrica. É, não paga Pois as é, os contas. caras da É. tomada a vapor, né? Então, tem que fazer o apoia-se, que senão não vai ter luz também. Vamos voltar. Agora, o Brandon Gui disse, Marcos Mendes, que tem sim guia para ser produtivo em 3 passos, viu? Então, né? Semana Olha passada só. a gente passou aquele tempão falando sobre como produtividade é uma coisa de cada um, varia de pessoa para pessoa. Aí ele mandou esse tweet no meio da semana, que era com a hashtag AloDT, mas eu não me segurei. Eu falei, cara, por favor, você não escutou o episódio inteiro? Como é que você me fala um negócio dele? Ele falou, não, eu tô brincando. Eu falei, então tá, então é isso. Então beleza. Então ele brincou que procurou no Google e tinha, né, um monte de guias. Eu falei, bom, se você procurar no Google por viagem no tempo, também vai aparecer um monte de resultado. Não quer dizer que exista, né? Nossa, tô E, querendo, viu? seria bom. E ainda sobre produtividade, o Jonathan Fisk sugere o Microsoft To Do,
Eu confesso a vocês que eu tenho um certo preconceito com alguns softwares Microsoft, viu? Ah, É um ranço, assim, sabe? Quando. É, é puro preconceito, mas você vê uma coisa made in China ali, Xing Ling, você já não olha meio assim, meio torto. Você vê aquele ah. spinner, agora tem spinner com Bluetooth, Sério, tem alto-falante, spinner com Bluetooth? tem, Tem, é. você com LED, O Arcade mas Fire não Nossa, soltou um álbum deles com Spinner também. O Spinner tá dentro do álbum, sei lá, uma loucura assim. nossa, mano. ah, e aí você fica meio, né? Mas claro, né? Hoje tudo é produzido na China, mas tem algumas soluções da Microsoft que eu olho meio assim, né? Ainda tem um preconceito, mas uso Ah, o Office 365, eu acho show de bola. Mas vocês já testaram o Microsoft To Do? não, Não, ainda não não. testei. Estou inclusive É. baixando nesse exato Eu momento. tenho uma certa antipatia pelo To Do porque ele vai substituir o Wunderlist, né? Que Uhum. eu É. tentei usar e não consegui, mas eu gostava, é uma empresa que eu sempre achei tão legal, né, que é a Zex Wunderkinder, e aí a Microsoft comprou essa empresa. Aí disseram que vão matar o Wunderlist para conseguir. Na hora que o To Do estiver rolando direito, né, eu falo, poxa, apesar de não usar o aplicativo, eu tinha uma certa simpatia por ele, então o To Do que vai substituí-lo já virou meu inimigo. Então eu não usei. Eu tô Tem muito bem, preconceito obrigado por lá no outra causa. Todoist. Oi? Tem preconceito por outro motivo O quê? com o To Do. O meu preconceito é Microsoft, o seu preconceito é porque Ah, então, é vai isso. substituir o Wunderlist. Não, mas não testei, não. Mas eu tô brincando, né? Claro que vale a pena testar, porque vai que encaixa no seu cérebro, né? Pra mim, é o que eu falei, o Todoist tá encaixado direitinho, né? Então não tem Uhum. muito motivo pra sair, mas vale o teste sim, por que não? Não, eu acabei de baixar aqui pra testar, mas eu sou um pouco do Team Coca aqui. Eu tenho um certo preconceito com. Na verdade, eu tenho um pouquinho de preconceito com aplicativos da Microsoft no iOS, tá ligado? Eu Ah, lembro que quando eu tava na consultoria, todo mundo usava lá o OneNote, eu acho. O OneNote, que era Aham, da Microsoft. sim. E aí eu baixei no iPad, porque eu falei, sincronizo aqui e tal, consigo usar, pá. Tinha um monte de recurso que não tinha no iPad, tá ligado? E Uhum. aí eu falei, mano, como é que os caras fazem isso, né? Um aplicativo pra você não usar, né? Aí eu fiquei meio chateado, eu falei, não vou usar mais nada da Microsoft no iPad, mas não tem como. Eu uso o Office, por exemplo, eu uso no Mas é iPad. que nem a suíte do Google das coisas pro iPad, né? Cara, faz o quê? Sensacionais. Um ano? Não, faz um ano que chegou a tela dividida do iPad. O iPad tem tela dividida há 25 anos e chegou agora o negócio. Sabe? Poxa, eles passaram esse tempo inteiro. Cada Não atualização tem que saía era sacanagem. olhar nas notas de atualização pra ver se tava lá e não tava. Você fala, poxa, gente, por favor, né? Mas tudo Sim. bem, porque Obviamente que é proposital, né? Mas Ah, são bem é. construídos. Os aplicativos do Google são bem construídos para São bem iOS. construídos. Sim, são, Mas por exemplo, melhor que o Feedly, que até hoje não funciona direito com a tela dividida, né? Mas enfim. Bom, follow-up finalizado, vamos entrar aqui na primeira pauta do episódio de hoje, que é sobre a HBO, né, que sofreu um ataque parecido com aquele da Sony, né, há alguns anos, os hackers conseguiram roubar um monte de coisa, já estão distribuindo por aí. A diferença é que a Sony tinha uns filmes que, né, tinha uma proporção diferente de um Game of Thrones, né, que também está Pois sendo é. vazado, roteiro, episódio. Uma coisa que eu fiquei até meio incomodado, porque você vê, né, esse lance de hackear, soltar conteúdo, você fala, poxa, né, os hackers fizeram isso, que sacanagem, mas ok, acontece, mas também hoje, na quarta-feira que a gente tá gravando, ou ontem, talvez, eles soltaram informações pessoais dos executivos da HBO, que aí já é um problema, falou, hackers, tudo bem que vocês já estão fazendo errado, mas não façam errado, ainda sejam escrotos ainda por cima, né? Pois é, Porque né, mano? Os divulgar caras. a informação de executivo, né, mexe com famílias das pessoas, isso é um problema gigantesco, Sim, né? sim, E sim. que, em tese, não fizeram nada de errado, né? Uma coisa é você, de repente, divulgar informações, sei lá, de políticos, porque votaram contra não sei o quê. Ainda você teria uma justificativa, né? Mas o que o executivo fez de errado, né? O aplicativo tá travando. Ó, É. esse aplicativo tá uma porcaria. Vou soltar seus dados na. Né? E aí, Bruno, esse lance do aplicativo não funcionar, nesse caso você acha tudo bem então? Porque eu vi que você estava meio bravo, né, que o app não estava Ai, funcionando. cara, mano, o aplicativo. Vamos lá, vamos lá. Eu não gosto de falar mal das coisas, tá? Apesar de eu falar, eu não gosto. Esse é o meu trabalho aqui, Mas, hein? mas, cara, o aplicativo da HBO Go, pelo amor de Jesus. Assim, é o aplicativo acho que mais mal construído que eu já tive a oportunidade de brincar. Tipo, eles tentam fazer uma parada à la Netflix, né? Que você tem ali os seus. Você tem ali o que você tá vendo, o episódio que você parou, continua ali bonitinho. Mas, cara, assim, não é. Se você fosse compor numa balança, tipo assim, olha, eu tô colocando aqui os dois aplicativos, eles vão ficar em pesos iguais porque eles são bons igualmente? Não.
o aplicativo da HBO, tipo, quando você colocar o da Netflix, a Netflix vai levantar o da HBO e falar assim, mano, você não tem nada do que eu faço. Tipo, por exemplo, uma coisa básica que deveria ter em todo player de negócio, né? Você tá vendo lá HBO Go, blá blá blá, você viu, eu acompanhei, eu fiquei doente, né, as 2 semanas aí, e eu vi as 6 temporadas de Game of Thrones em 2 semanas, então eu fiquei muito tempo usando o aplicativo. Essa cara que você fez aí é triste, mas é verdade. Eu gastei esse tempo aí. Aí, o que aconteceu? Eu vi um episódio, aí, sei lá, eu tinha que parar no meio por algum motivo. A hora que eu fechava o aplicativo e voltava, ele não parava, tipo, você parou na metade desse episódio. Ele até, no thumb, ele até aparecia, ó, paramos na metade aqui, tá ligado? Quando você apertava o play, ele voltava do começo. E pra eu achar o negócio, fora a conectividade que demorava uma cota pra entrar. Cara, no dia da estreia da HBO, eu não tenho HBO aqui na minha casa, eu tenho só em alguns lugares, né? Tipo, só na sala, então, por exemplo, no meu quarto eu não tenho. Mamãe estava vendo Fantástico, eu queria assistir Game of Thrones, não podia ver. Falei, vou ver pelo aplicativo. Não rolou, porque ele ficou 2 horas antes fora do ar. Depois, quando voltou, tipo, não conectava de jeito nenhum, ficava dando que a conexão não existia. E aí, enfim, eu só fui conseguir acessar o aplicativo de novo na segunda de tarde. Cara, é triste, foi triste. Então eu tentei usar o aplicativo algumas vezes, porque eu queria ver aquela série The Leftovers, que inclusive é excelente, não vi a temporada Sim. nova ainda. Mas foi impossível, foi uma época que eu tuitei, eu falei, é uma coisa do tipo, o aplicativo do HBO Go é o maior promotor da pirataria que existe, porque você tenta usar, não consegue, fica bravo, e o cara que não tá querendo fazer direito, só quer ver a série, já pirateou, já assistiu, já tá comentando, e você tá lá ainda isso, volta pro começo. Fora que até recentemente ele tinha o look até o iOS 6, né, aquele monte, aqueles botões glossy, aquelas coisas assim. Então ali você já sabia que tava entrando bem, porque o aplicativo em 2016, que foi quando eu tentei fazer o negócio, com o look do iOS 6, você já sabia que Que não tava ia. ruim, né? Tava meio abandonado. E sempre foi isso, né? Uma porcaria mesmo. Mas tirando o lance do aplicativo, né? A gente já viu esse negócio da invasão e roubo acontecer com a Sony. Agora Sim. aconteceu de novo com isso da HBO. O que rola que essas empresas não conseguem entender que tem coisa que não dá pra deixar em computador conectado à rede? Pois Ou é, não é aí que tá o problema? O que é isso acontece? que eu ia perguntar agora. Por exemplo, eles estão falando aqui que eles hackearam 1,5 terabytes, né, de informações da empresa. Tudo bem que hoje, na qualidade que você tem um filme aí, né, um vídeo e tal, 1,5 tera é coisa pra caramba, mas sei lá, né? Não sei quantos episódios tem dentro. Mas, será que, é isso que você falou, será que os caras não pensam que, por exemplo, Game of Thrones é uma parada cabulosa, né? Uma parada que, pô, acho que deu 22 milhões de espectadores no domingo de noite assistindo essa parada, né, no mundo inteiro, assim, é muita Uhum. gente. É uma coisa que eles têm que guardar as 7 chaves ali. Será que os caras vão falar, mano, eu não posso colocar o episódio no servidor, sei lá o quê, antes do domingo à noite, tá ligado? Do dia da estreia Claro. dele, porque senão, né, não faz o menor sentido isso. Mas aqui são várias empresas, né, que acabam sendo envolvidas, né? Tem o pessoal que grava, tem o pessoal que, né, a imagem, depois vai ter que fazer a parte de som, edita aqui, edita ali. São muitas pessoas envolvidas, né? Mas tem que ter um protocolo de segurança para todo mundo. Sim. A não ser que você seja uma pessoa normal. Aí, se você for uma pessoa normal, você não precisa se proteger. Cara, essa foi uma das declarações mais burras que eu vi em muito tempo. E olha que a política tá cheia, né? Mas essa foi da oficial do Homeland Casa Security, Civil, de né? segurança da Inglaterra, né? Falando que as pessoas normais e comuns não precisam de criptografia nos celulares, então as empresas podem parar de fazer isso, porque criptografia, quem tem que usar mesmo é terrorista e eles têm que ser pegos, então não pode ter Exato. acesso. Eu falo, cara, pelo É amor de isso, Deus, mas, né? pô, isso é óbvio, né? Vocês nunca pensaram nisso? Mas enfim. E é engraçado, eu acho que é isso, né? É muita ponta solta, de muito lado que se mexe nesses arquivos, né? Eu lembro quando saiu um episódio de Homeland, ia estrear a temporada daqui a, sei lá, um mês, aí vazou o episódio. Só que o episódio que tinha vazado não era episódio finalizado, faltava um monte de coisa de CG. Então, sei lá, tinha explodido a central do FBI ou da CIA na época, e aí a Carrie Mathison, né, que é a personagem principal, abria a janela e olhava pela janela, assim, fazia uma cara desolada e na frente dela uma tela verde enorme, assim, né, com umas marcações, e Triste. marcação de onde entrar cada efeito. Então vazou, você fala, poxa, o cara que assistiu a série não vai nem querer ver um negócio desse, quer ver um negócio direito, pronto, bem Sim. feito, né? E às E, vezes, nessa história toda,
Várias pessoas, várias empresas. Eu mando um e-mail para todas as empresas envolvidas com um phishing ali para pegar uma informação que eu preciso e de repente a pessoa nem tá mexendo no filme em si, não tá envolvida diretamente, é da administração e tá com esse protocolo de segurança mais baixo, acabo conseguindo o acesso e aí já era também, né? Sim. Exatamente. Eu vi esses dias mesmo, alguém mandou e-mails para Casa Branca, para vários funcionários da Casa Branca, falando: Poxa, e aí, como é que você tá? Lembra que a gente se encontrou numa reunião não sei onde? Então, cara, é o seguinte, eu vou fazer uma festinha aqui em casa, cola aqui, tá o link de confirmação. E era para ver quem ia cair. E uma galera caiu Nossa, na Casa mano. Branca, né? É o E o cara, famoso prazer em revê-lo, né? então, jogou um verde ali, e era um verde, era quase uma engenharia social, né? O cara sabia, Sim, ele se passava por uma pessoa, sabia que essa pessoa tinha encontrado com alguém da Casa Branca no evento tal, e falou isso, falou, poxa, lembra quando a gente foi lá comer um peixe? Sei lá, vou fazer o peixe em casa, cola aí. E a pessoa falou, poxa, vamos sim. Falou, cai, né? Basta uma pessoa que não é educada o suficiente, educada que eu digo no teu conhecimento de que isso pode ser um phishing, né? Eu lembro que teve uhum, um caso também do Snapchat que alguém se passou pelo Evan Spiegel, que é o CEO, né? E falou assim: Ô, fulano do financeiro, aqui é o Evan Spiegel. Me manda a planilha de salário de todo mundo, que eu preciso disso rapidinho. O cara mandou. E não era o Evan Spiegel, né? Então, ele não prestou atenção. Então, esse tipo de coisa acontece mesmo e acaba vazando. Mas não afeta diretamente, não vai. Não é um problema gigantesco para a HBO. Assim, vazar o dado do executivo é claro que é um problema, porque é privacidade, e, de novo, é uma coisa escrotíssima de se fazer. Mas sim. publicar os episódios, eu não sei até onde isso vai prejudicar muito a HBO, porque é aquilo que o Coca estava falando esses dias no próprio Coca-Tech, né? Que é uma. Quem assina a HBO não vai deixar de assinar porque já viu o episódio, né? Faz parte de um pacote maior, enfim. Não é um problema muito gigante, né? Mas, por exemplo, empresas pequenas, HBO, o produto dela tá lá, né? Todo mundo vai querer ver o Game of Thrones, não tem jeito. Mas numa empresa pequena, isso pode fazer a diferença, né? Um ransomware dá ruim. Eu tava vendo um estudo de uma empresa de segurança que, enfim, tem que questionar porque ela vende esse tipo de produto, mas falando que empresas pequenas, quando são atingidas por ransomware, elas não conseguem. O percentual de empresas que fecham, né, é maior, né, quando sofrem um ataque. Talvez pelo ataque em si, ou talvez também uma outra possibilidade é que por não ter uma política de segurança, né, ela não está tão forte assim, né? De repente a estrutura, o conceito dela foi meio assim, também não colocaram como um reflexo, né? Não, não como uma causa, mas como uma correlação. Acho que Sim. é. E, Sim. e uma outra pegada que vocês estavam falando aí, voltando a falar do negócio da HBO, assim, claro que não afeta tanto por conta do conteúdo ser por assinatura, as pessoas pagarem, enfim, você tem na TV a cabo e tudo mais, o cara vai ver na TV. Isso afetaria mais, eu acho, se fosse uma coisa de cinema, por exemplo, né? Porque aí o cara já viu o Tropa de Elite, por exemplo, em 2007, que vazou antes o Uhum. filme lá. Eu vi vazado e fui ver no cinema também, porque eu achei o filme da hora, eu falei, porra, eu quero ver ele finalizado, né, entre aspas. Mas muita gente, pô, vê o filme do Wolverine, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, o Wolverine, o primeiro que teve lá, É. vazou o filme sem os efeitos especiais também. Pô, tinha os efeitos, mas não prontos, assim, né? Tinha a cena do avião voando, ele tava voando bem tosco, assim, É. a garra do Wolverine toda tosca. O filme vazou, a galera viu e quem não gostou da história, não gostou do coisa, não foi pelos efeitos especiais, né? Então isso afeta também esse Aham. mundo do cinema ali, né, cara? Sim, é por isso que o vazamento do cinema é mais complicado, porque é isso, né? Eles já brigam com a pirataria. Tudo bem que quem gosta de cinema vai do mesmo jeito, pode vazar, pode ter visto em casa, vai querer ver no cinema de novo pra ver na telona, né? Sentado ali com Sim, o nego sim. derrubando Mas, pipoca mas atrás, vamos alguém no combinar que celular esse na público é frente. menor, né? É menor, não sustenta o mercado do cinema, Sim. evidentemente. Mas eu lembro quando saiu. Teve algum vazamento? Ah, o próprio da Sony, né? Que vazou aquele filme que era da Coreia do Norte, que tirava sarro, que era do James Franco, Do James Franco, que esse era mesmo. The Interview. E acho que foi meio por isso, porque foi a Coreia que hackeou os caras. E aí tinha um filme do Brad Pitt que eles lançaram também nessa mesma sequência de coisa roubada. E nessa época saiu os endereços dos executivos da Sony, porque tinha todo aquele lance, aquele enrosco com a Coreia do Norte, que é um pouco mais Sim. complicado do que o que rolou agora com a HBO, né? Mas, de Né? Os novo, caras não vão mandar o endereço dos caras pra galera de Winterfell, né? Sei lá. é,
Bom, Essa piada só quem assiste Game of Thrones pegou. Agora aposto que quem foi invadido não usava One Password ou outro gerenciador de senhas e foi por aí. Bom, mas que teve uma semana agitada também, só que por outros motivos foi a Apple, né? Divulgou resultados financeiros. E é engraçado E porque. também mais coisa que ela andou divulgando, né? É! A gente fala dos vazamentos daqui a pouco, é isso, né? Podia ter colado direto o vazamento, né? Mas vamos deixar isso pro final, que acho que esse é o que a gente vai discutir mais a respeito. Nessa semana a Apple divulgou os resultados financeiros e foi meio surpreendente, né? Porque geralmente esse trimestre é o trimestre da queda, tem sido nos últimos anos, né? Que é uma coisa mais tranquila. Nesse trimestre dos outros anos, registrou queda de iPhone, acho que até não sei se foi de faturamento, não faturou tanto, ou de lucro, não lucrou tanto. E dessa vez, não, né? Subiu tudo, subiu venda até do iPad, lembra do Isso que eu ia iPad? falar agora, você ficou... Nossa, agora estourou aí, hein? Isso que eu ia falar agora. Você tá feliz, Marcão, que os iPads estão vendendo bastante agora? Então, deixa eu abrir aqui. Assim, aumentou Esses 15. números eles não me convenceram, sabia? Exatamente, aí que tá. Ah, Diga lá então, pra não ser só eu que falo Eles aqui, não me fala você. convenceram porque a gente teve um novo iPad pintando e a galera compra, não tem jeito. A Apple ela meio que disfarçou dentro desse trimestre outros lançamentos. A gente teve MacBook Pro, galera tava querendo comprar MacBook Pro. Pô, peraí, Touch Bar ou não vou pegar Touch Bar não, porque é primeira geração, né? A gente sabe como é que é. Deixa eu pegar a segunda. Então você tem um boost na segunda. Vem um iPad com 10. Ano passado, nesse período, né, no início do ano, teve o iPad 9.7, deixou de ser o Air 2, passou a ser Pro. Mas só agora que a gente teve um Pro mesmo, de verdade, com 10.5, um novo layout, né, entre aspas, a galera acaba comprando. Né? Eu não sei, eu esperaria um ano. A impressão que fica é que a Apple meio que dividiu ali, brincou um pouco com as datas de lançamento para parecer um bom trimestre. Mas foi um bom trimestre, recorde histórico, topo histórico, mas eu é que não estou convencido. Assim, precisaria de um ano para... realmente, esses trimestres do meio do ano vão ser bombásticos agora. Então, acho que sim. Em especial, concordo 100%. É isso. E, inclusive, esse lance de talvez o iPhone 8 atrasar um pouco, o iPhone 8, o iPhone 10, enfim, o próximo iPhone Pro. atrasar, né? Isso poderia influenciar nos resultados financeiros seguintes, porque se for lançado em outubro, entra no último, mas não. Tem um lance desse. Mas o que o Coca falou, eu estava procurando aqui a porcentagem de faturamento dos iPads, né? E assim, apesar dos iPads terem vendido 15% a mais, o que, né, depois de tanto tempo, né, a última vez que teve um positivo foi em 2014, né? Então, desde lá, 2016 ele foi bem também, não foi? mas ele foi menos mal, esse foi o problema, né? Ele só caiu 6%, né? A Sim. última curva para cima tinha sido no primeiro trimestre de 2014, que foi aumento de 14%. Aí depois caiu 16, caiu 9, caiu 13, 18, 23, 25 lá na frente, né? E agora conseguiu subir 15%. Agora, tem uma coisa aqui, eu tô procurando esse dado aqui, não tô conseguindo achar. Apesar desse faturamento, dessas vendas terem subido 15%, o faturamento vindo de iPad subiu pouquinho, tipo 2, 3, acho que 5% no máximo. O que significa, provavelmente, né? A Apple lançou aquele iPad que agora só chama iPad de novo, né? Que é aquele de acho que $300. Nessa conta, acho que não entrou o iPad Pro novo, o pequeno e o grande, porque ele entra no outro trimestre, acho que não entrou. O que significa que a Apple vendeu um monte de iPad, mas a sustentabilidade do iPad como um mercado não acompanhou, porque se só vendeu 15% a mais, que, levando em conta como estava caindo trimestre após trimestre, 15% é um monte, né? Mas lucrou só um pouquinho a mais, foi todo um esforço para o lucro ser relativamente pequeno. Então não sei se isso significa que assim, né? Depois de tanto tempo, esse monte de gente comprou um iPad, significa que as pessoas não vão comprar por mais um monte de tempo, e o faturamento não foi tão grande quanto o aumento das vendas. Será que ele é sustentável, no fim das contas? O que dá pra entender, eu acho, na verdade, é que eles acabaram vendendo muitos iPads, né? Como você falou, e não iPad Pro, por exemplo. Exatamente. Eles venderam muito iPad barato, né? As pessoas, então, somando tudo. Também que eles venderam isso porque o preço ficou mais barato também, não necessariamente porque o iPad é melhor. É exatamente isso. Esse é o meu ponto. E somando isso tudo, né? O preço médio que as pessoas pagaram pode até ter diminuído um pouco em relação ao trimestre passado, né? Porque vendeu mais, mas lucrou um pouquinho só a mais. Então eu não sei até onde o mercado Pro
para iPad é sustentável, né? Então, apesar de ter sido ótimo que vendeu mais iPad, eu não sei se sendo egoísta, se para mim isso é uma coisa boa notícia no ponto de vista de sustentabilidade da plataforma Pro, né? Que eles acabaram Sim, de porque daqui a pouco lançar. os Acho caras que podem falar, mano, o custo não vale, né? A gente fazer isso aqui. exatamente, é um Sim, esforço enorme para não se vender. Tudo bem que assim, né? Se você tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares de faturamento, de lucro, de vendas, né? 5% disso ainda assim é uma grana gigantesca, né? Muito mais do que muita empresa por aí, né? A Tesla, por exemplo, tem 3 bilhões de dólares guardados lá com ela. A Apple tem 260, sei lá, lucrou múltiplas vezes isso só com o iPad, só O, nesse trimestre, né? a venda de Mac subiu 1% e a receita no mesmo período subiu 7%, né? Participação na Então, receita. O iPhone subiu 2% o número de vendas e a receita 3%. Já o aham. iPad, 15% número de vendas, mas em percentual subiu 2%. Aí eu tava procurando Inclusive você esse dado até falou. agora, não tinha achado. Não, então você tá falando do iPhone, o iPhone, por mais que ele tenha subido os 3%, a receita dele total diminuiu proporcionalmente, né, comparado com os outros produtos, né? Então, eu tô com um gráfico aqui que ele fala que, por exemplo, o iPhone, ele vendeu 50, ele é 55% do faturamento é de iPhones, né? Mas parece Uhum. que eu perdi o dado? Perdi o dado? Já acho o dado. Eu perdi ele aqui, mano, peraí. Aí vai falando que eu tô procurando Tá, aqui enquanto você agora. procura, esse trimestre a Apple conseguiu reverter aquela coisa do iPhone vender menos do que nesse período do trimestre anterior, mesmo com os rumores, né, do iPhone 8, que as pessoas estão demorando mais para comprar. Que inclusive na ligação telefônica o Tico que falou que é positivo, que se as pessoas esperaram até agora para comprar, quer dizer que elas vão comprar esse próximo iPhone. A não ser que a Apple faça uma bobagem muito grande, né? Mas não sei, a gente fala disso já Ou já lançar quando ele for por mil falar desse dólares, novo né? iPhone. É, exatamente. Que, aliás, cara, se ele lançar atrasado, eu vou ficar bem chateado porque eu não vou pegar o lançamento. Ah, Eu vou estar lá em outubro, na primeira semana. Se lançar depois, ferrou, eu não vou ver. Você não vai, mas você não vai pegar o iPhone 8 nem os AirPods, porque tá difícil de atender demanda. Nossa, nossa, até hoje é, né? já nem esperava, mas já até tirei da minha lista. Mas enfim, o trimestre, no fim das contas, foi positivo, com ressalvas aí pra Apple. Você achou o dado que você queria encontrar ou Não, mano, sumiu? mas o que eu tava falando, eu não achei. Porra, eu perdi o bagulho aqui. Acho que eu fechei a página. Mas é porque eu tô com várias coisas. Eu tô com vários abertos aqui, vários gráficos Ah, abertos. Eu acho que aqui. Perdi. Mas o que eu tava querendo dizer é que no total a Apple tá dependendo menos. Tá dependendo menos, né? Assim, lógico que não. 55% é mais da metade da receita deles de iPhones. Mas ela deu uma diminuidazinha. Eu não tô achando dado pra comparar com o do ano passado, tá ligado? Mas aham. diminuiu um pouquinho por conta do aumento de vendas das outras coisas, né? Sim, Apesar deles sim. terem vendido mais iPhones do que nos anos anteriores. Agora, com isso tudo, a Apple continua conseguindo vender bastante em serviço, bastante em outros, né? Que entra acessório. A pessoa compra o iPhone, compra a capinha, compra o fone de ouvido. O Apple Watch entra em AirPod não, né? acessórios, né? AirPod não, né? AirPod Ela tá não. vendo. Eu não sei se eles falaram só que eles estão aumentando a produção, né? Que era uma coisa óbvia que eles tinham que fazer, mas foi a única referência aos AirPods, né? Porque eles não vão divulgar o número de vendas, que no fim das contas vira o número que eles conseguem produzir. Isso não é interessante estrategicamente para a Apple divulgar esse dado, né? Então, o próprio iPhone, eles vão parar de fazer isso, de falar quantos iPhones venderam no início, né? Quando lançar, por causa disso, que vira só quantos eles conseguem produzir, tinha que ser um segredo de mercado isso. Sim. Mas o lance de serviços é aquela coisa, né? As pessoas estão comprando mais os iPhones, os iPads, então assina o iCloud, Uhum. assina o Apple Music. É um mercado maior que vai conseguir atingir de um jeito ou de outro, né? Agora, do Apple Watch é engraçado, a Apple seguir falando só que. Aumentou 50%. 50% do quê? Se você não vai falar, o que adianta, né? O Jason Snell, tô procurando aqui no Twitter, ele faz, toda vez que a Apple dá um desse, fala um negócio desse, ele faz um gráfico e coloca lá que a Apple vendeu o dobro do trimestre passado, é uma barrinha, aí do trimestre passado é uma barra que tá na metade. Vendeu como nunca, é uma barra grandona. Vendeu mais do que antes, uma barra média, porque antes uma barra pequenininha. E não tem nenhuma escala, não tem nada, não dá pra saber de onde vieram esses números. Eu acho a coisa mais engraçada, é tipo os gráficos da Amazon, que são curvas pra cima, sem nenhum índice na esquerda, nenhum índice embaixo. Fala, estamos bem, ó, tá vendo essa reta pra cima? Então, tá tudo bem, tá vendo? Tá vendendo. Subiu, né? É, exato, não diz nada, né? Subiu. Isso que importa. Agora, Tim Cook deu também aquele papinho. Não, carro autônomo é a mãe de nossos projetos autônomos. Será que vai sair alguma coisa daí? Eu tô tão decepcionado com a Siri. Tinha tanta expectativa com a Siri.
A Siri. Eu também tô desiludido com a Siri, né? Eu tô falando todo episódio aqui, então não vou me repetir, mas cada vez que eu interajo com o Google Home, ele funciona. E eu pergunto pra Siri se vai chover, ela fala, hã? Eu falo, poxa, que coisas mais básicas e óbvias, né? O negócio não faz até hoje, e do outro lado roda liso. Por que que você chegou 2 anos antes e não consegue fazer essas coisas tão simples, né? E o pessoal até comentou que eu tuitei hoje, tipo, não sei que eu insisto em perguntar coisa pra Siri, né? Porque foi um exercício em futilidade, como diria o Sherlock Holmes. A pessoa fala, é o beta, mas não é o beta, né? Perguntei se ia chover. Ele falou que não entendeu. Falei, poxa, eu não consigo pegar a sua localização. Falou, tô aqui, você tá no meu braço, como é que você não sabe onde eu tô? Né? Agora, o lance autônomo, eles estão falando. O Tim Cook fica jogando essas, né? Que nem ele passou anos falando que realidade aumentada é um mercado, né? Vai mudar profundamente a vida das pessoas. É uma mudança profunda. Tudo quando ele quer chamar muita atenção, ele fala que é profundo. Então, ele falou também de profundo agora nessa, nessa ligação. Acho que foi quando ele falou, inclusive, de sistemas autônomos, né? Então, não sei se a Apple vai seguir automatizando casa, porque casa todo mundo tem que vai comprar algum negócio da Apple, tem casa, né? E não tem carro, e carro é só um pedacinho que ele fala, né? Coisas autônomas são muito maiores do que carro. Carro entra também, mas é um guarda-chuva muito maior. Não sei onde mais entraria automação. No iOS você tem um workflow, automação em menor grau, e o HomeKit que você consegue unir os dispositivos para automatizar a sua casa. O carro é um pedaço dos seus pertences, né? Faz parte dos seus bens domésticos ali, né? De certa forma. Então, não sei se vai ser um jeito de amarrar isso tudo. Como é que isso entraria aqui no Brasil, né? Que não é uma coisa assim, você não tem. A maior parte das pessoas tem quem mora em prédio, não adianta ficar. Aqui não tem Ah, nem Apple Pay. então, né? Isso, né? É isso. Lá o pessoal fica mostrando, vai no evento da Apple, eles ficam mostrando lá, tá vendo? Eu consigo abrir e fechar a porta da garagem com o meu relógio. Poxa, isso é tão Opa, distante aí sim, hein? da maioria dos usuários, né? E fica bastante, esse tempo todo gastando, mostrando o que parece um conceito mais do que qualquer coisa, né? Então, eu não sei, fico curioso para saber o que que é essa automação gigantesca que a Apple tá fazendo e o Tim Cook já vem faz uns bons 6 meses aí falando disso, dando essa diquinha, fingindo que ele tá revelando um segredo pela 10ª vez, né? E não sai disso. Mas eu não sei, tô curioso. Talvez isso venha agora no evento de setembro, né? Porque ele já tá falando com uma certa frequência disso, né? Deu entrevista pra Bloomberg falando disso, na ligação ele falou disso de novo, então não é possível que esteja 2, 3 anos longe e ele só tá fazendo isso pra requentar o prato, porque não tem mais outra coisa pra falar, né? Não sei. Eu gosto de prestar atenção no que as pessoas não falam, né? Porque Ah, geralmente quando. é, aquilo que a pessoa fala é meio que uma cortina de fumaça, só para esconder a sim. real intenção. Você tem Uhum. que entender o que tá querendo dizer por trás ali da coisa, né? E é por isso que eu não acredito que o vazamento foi vazamento erro, Ah. né? Não dá para acreditar nisso. Esse vazamento, eu comentei no Loop Matinal, foi o maior vazamento da história recente da Apple, porque veio de lá de dentro e assim, se não foi de propósito, foi uma coisa tão mirim que, É tão que é juvenil esse termo. revoltante. Não, faz um mês eles fizeram aquele negócio do evento interno para ensinar os funcionários que era feio vazar as coisas dos amiguinhos, né? Aí isso vazou. E agora vaza o segredo, a não ser, né? E foi até engraçado porque acho que foi o Bonani comentou comigo no Twitter. E eu tinha pensado nisso. Falei, você já imaginou se dentro da Apple hoje tá todo mundo dando muita risada porque o povo ficando maluco porque eles colocaram lá uma brincadeirinha no firmware só pro pessoal ficar louco. E aí na hora que for lá no evento não é nada disso. Nossa, Imagina não, só, mas tanta aí saliva é. gasta a troco de nada, né? Ah, não. Ali Mas é é claro que não é. narrativa, é uma maneira de confirmar, né? Não Aham. tem mais jeito. Agora você não vai ter mais papinho de Touch ID vai ser assim, vai ser assado. Agora não, é assim, pronto, É, acabou. é Né? assim. A linha, né? A gente tá há um mês, na Aham. prática a gente tá há um mês do Sim. lançamento. Então é uma maneira da Apple controlar a narrativa. Ó, não, o Aham. iPhone vai ser Agora é assim. isso, É não isso. sei. Você repara que todo mundo, né? No carinha, né? Os porta-vozes oficiais na Apple. Ah, o próximo iPhone vai ser mais caro. E aí você vem uma série de. Faz sentido ser mais caro mesmo. Aí o outro escreve um negócio falando também que vai ser mais caro. Aí você encontra a referência o codinome do próximo iPhone Ferrari, que vai ser mais caro. Não, Ferrari é mais caro. Tudo vai alinhando, né? Tudo Aham. vai se juntando. Vai chegar lá e não vai ter nenhuma surpresa. Não dá pra acreditar aqui. Então, o que oficial,
O oficial extra-oficial que aconteceu foi o seguinte, né? Porque a Apple tem lá o ambiente de distribuição de software, e aí ela ia distribuir, não era nem o firmware completo, era uma atualização over the air de uma versão para outra do HomePod para os funcionários da Apple que estão testando o HomePod em casa, no trabalho, né? Enfim, e aí quem foi distribuir esse conteúdo, ao invés de usar o feed interno da Apple, usou o feed público, né? Colocou isso e ficou isso o fim de semana inteiro no ar, o que é outra coisa que não faz o menor sentido. Foi um acidente que durou 72 horas, que era só puxar o negócio da tomada, se você conseguia tirar, né? E aí ficou lá no ar. E aí o pessoal, né, baixou isso, tem os programas que conseguem abrir esse arquivo de atualização, que não é um arquivo completo do iOS, tem só os pedaços que mudaram, mas mesmo assim conseguiu ter Tava acesso. completo. Tava completo, é um monte de informação, né? E Era para ser parte, mas tava completo. Era para e ser do HomePod, mas tinha o iPhone, tinha o Apple Watch. o Apple Watch, então, quando apareceu, né, o Steve Troughton Smith lá achou, agora vai ter, não sei se foi ele ou se foi o Guilherme, aliás, o Guilherme Rambo, desenvolvedor brasileiro, que foi ele que achou o ícone lá do iPhone novo, tá achando um monte de coisa no código. Eu acho difícil ele escutar, porque né, a gente aqui, não sei, se você escuta, tá mandando muito bem. Se não escuta, mandem um abraço pro Guilherme Rambo, que tá representando o Brasil e dando dor de, dor de cabeça pra Apple aí nessa semana. Dor de cabeça Mas só fazendo um favor. pode ser, né? Não, mas instintivamente eu tendo a acreditar, talvez de forma ingênua, que foi sem querer e que alguém que virou a chavinha errado ali e publicou antes da hora, ou publicou errado, né? Foi postou Ah, no feed cara. A, postou no feed B. Geralmente, erros, eles prejudicam a empresa. É muito difícil acontecer um erro, né, e não prejudicar a empresa. E qual o prejuízo que a Apple tomou? Não sei o lance da. Sei lá, cara. Prejuízo financeiro nenhum, mas é a expectativa, né? Imagina, estão guardando isso, tanto segredo e tudo mais, e divulga assim. É, e Tudo se bem você que isso é pra gente, né? Não vai. Esse tipo de informação não vaza pro grande público, que é 99,9999% das pessoas, né? Só a gente aqui que gosta de falar sobre isso, que tá aqui, né, sofrendo Mudou. porque o iPhone tem a testa dentuça, né? Mas Mas é que tá o lance, mudou. Agora a nossa discussão mudou. A gente não tá mais querendo saber se o iPhone 8 vai ser feio ou se vai ser bonito. Se vai ser assim ou se vai ser assado. A gente já sabe, ele vai ser assim. Agora a gente tá discutindo, peraí, esse dente? Vai ter uma barra embaixo com a hora, já que a tela vai ser mais espichada. Eu vou ter uma barra extra, como se eu tivesse uma outra barra de status, né? Eu teria 3 barras de status. O voltar vai ficar lá em cima, vai jogar aqui para baixo. Não, peraí, a Apple mudou o jeitão da App Store ali. Agora você volta assim, você volta assado, você tá fazendo. Já mudou o foco já tá outro agora. A gente já não tá mais falando de Touch ID. A gente já tá falando agora de reconhecimento facial. Já é sim, fato. Eu vou destravar meu iPhone olhando para ele. Se tiver de noite, vai ter o infravermelho. Acabou o problema já, né? Não tem. Acabou, as surpresas acabaram, né? acabou a É surpresa. triste, O problema não acabou, um não. O monte de problema acho que vai vir. spoiler. Então, foi um monte de spoiler, né? E é engraçado quando tem os eventos da Apple, os sites publicam coisas, veja aqui o feed de novidades sem spoiler. Gente, tipo, série, né? O pessoal acompanha ali como se fosse um episódio de alguma coisa. Não, tá anunciando um telefone, gente, segura, né? Mas E estragou não estragou, estragaria se tivessem rumores falando, não, vai ser assim. Se tivessem vários iPhones hoje, várias possibilidades, e você ficasse em dúvida, seria pior. Isso que eu ia falar. Eu acho muito melhor você, teoricamente, saber o que vai ter e tá com a expectativa de que é isso. Aí quando você só te confirma, você fala, não, beleza, é isso, achei da hora, estamos já. Porque a novidade pra gente, teoricamente, é agora, né? O evento é a confirmação, tá ligado? Do que os caras começaram a falar, vai ter iPhone, vai ter isso, aquilo, vai ter um bagulho que vai soltar a imagem da tela num retroprojetor na parede e tal, e chega lá não tem nada e fica toda vez, a Apple não inova mais, não sei o quê, porque tiveram várias ideias loucas aí, não inova. Não, tá ligado? A gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Todo mundo, sei lá. quando saísse, todo mundo ia reclamar que não tem. Cadê o Touch ID? Não tem Touch ID, quero meu botão home de volta. Todo mundo ia reclamar. Agora ninguém vai reclamar, porque já reclamou um mês antes. Sim, que é o lance igualzinho do fone de ouvido, né? Ao invés do lançamento do iPhone ter sido marcado pela falta do fone de ouvido, foi um pouco, né? Mas essa discussão já aconteceu e foi esfriando com os meses, né? Anunciou em 6 meses de antecedência. Anunciou não, né? A Apple vazou para o New York Times com 6 meses de antecedência, até chegar no lançamento a coisa já tinha esfriado. Mas Pois é. agora... E agora?
falamos aqui na área de transferência que achávamos que jamais mataria o Touch ID agora e tudo mais, né? E Sim, teoricamente então, e não assim, né, teremos, né? eu quero, a palavra confirmação eu vou usar no dia seguinte do evento. Até lá, não tem confirmação, né? Por isso que eu falei Tem. teoricamente. Assim, mas eu fico muitíssimo surpreso em ver que não dá pra saber o que que é, né? Vai que o Touch ID tá lá embaixo da tela mesmo, né? Que Pois era é. a promessa, né? Tudo bem que agora tá falando. E não tem nem. Parece que não tem nem Rastro. menções ao Touch ID no código, É, né? Tá faltando isso, não é que tá lá e aí talvez use ou não. Não tem esse pedaço do código, né? Então, e eu perguntei, na verdade, o que eu ia falar antes, pro Steve Thornton Smith, como é que tem menção de que vai ter atividade de esqui no Apple Watch no firmware do HomePod, né? Ele falou, cara, isso aqui o HomePod é um dispositivo iOS, então o código tudo. tá inteiro aqui, basicamente. Não é só um pedacinho do HomePod, o negócio tá inteiro aqui. Então, quanto mais o pessoal fuçar, mais vai achar coisa do iPhone e tudo mais. E é ridículo, né? No código tem lá, tipo, esconder, não mostrar, né, pra não ficar no lançamento público, a coisa não fica. Cara, Alguém esqueceu de esconder. exatamente. Esqueceu, entre aspas, como o Bruno fez no vídeo. Não sei. Esqueceu, né? A Então. gente tá falando a gente tá falando aqui dos vazamentos, a gente não precisa falar necessariamente que vazou, porque a galera já deve estar ligada, né? Mas tem alguma coisa que vocês olharam e falaram assim, pô, esse bagulho aqui eu achei da hora pra caramba. Por Ó, exemplo, da hora. do meu Até que. lado aqui, eu gostei muito do botão virtual, né? Que você vai ter algum lugar da tela que ele funcionaria como botão ali, se aperta e tudo mais. Aham. Eu Que é achei isso tipo bem louco. o S8. Tipo S8 e como o Touch ID não, o botão virtual hoje, o botão virtual, o botão do iPhone 7 ele já tá na tela ali, né, tem um negocinho ali que ele já não é botão. Mas eu achei louco não ter a parte da tela mostrando, olha, aqui é botão, tá ligado? Tipo, você poder, pelo que eu tô entendendo é isso, né, vai ter uma parte que você vai escolher como botão, talvez, eu não sei se a tela inteira vai ser reconhecida, você pode falar assim, eu quero que o meu botão home fique aqui, fique, né, em outro lugar, tal, não sei se vai ser Aham. nessa pegada, mas eu achei isso bem da hora, velho. O que eu achei mais impressionante é o lance do sistema de reconhecimento, se a pessoa tá sorrindo, se ela tá com cara de preocupada, se ela tá com a boca aberta, se ela fechou o olho. É um sistema que reconhece microgestos, né, do rosto da Sim, pessoa. Eu isso é achei. bem louco também. É que Que eu não. eu não gosto do reconhecimento facial, então eu fiquei meio triste, É. mas tudo bem, eu concordo, da hora. Você já tinha um reconhecimento de, por exemplo, boca, de bigode, né? Aqueles aplicativos que colocam Sim, bigode, né? Que colocam Aham. óculos. É relativamente fácil de você fazer no iOS porque ele tem esse reconhecimento. Agora tem isso, né? As feições, franziu a testa, fez assim, fez assado. Você consegue reconhecer. Fica imaginando quando combinar isso com ARKit, o que que não sai daí, né? Aham, exatamente, é isso. vai ser muito louco. É exatamente isso. Agora, eu só não tô convencido ainda do hardware. Eu ainda não. Eu entendo que a tela vai ser OLED, o preto vai ser preto, vai estar desligado, vai integrar com a testa dentuça, e aí vai ter coisas de um lado e do outro, vai ser como se fosse o iPhone velho. Mas eu olho esses mockups. Tudo bem que olhar mockup, cara, o mockup do iPhone antes do iPhone tinha até com rotor de telefone antigo, né? Que ia ser como é que o pessoal ia, era o rotor da ClickWheel. Então é só o que o pessoal imaginou ali e sabe 3D, então faz um mockup. Se é aquilo ou não, a gente só vai descobrir quando a Apple confirmar. Mas de todos esses mockups que estão aparecendo, nenhum eu olho e falo, puxa, isso aqui é mais bonito que o S8, por exemplo. Eu olhando esses mockups do iPhone e o S8 que já existe, então é uma comparação meio injusta, eu prefiro o S8, por exemplo. Saquei. Você chegou a ver o mockup que fez o Steven? É aquele que tem o iPhone meio deitado, com a tela apagada Não, e não, você não. consegue ver o recorte? Não, Ah, eu que. vi, eu vi, eu vi, eu vi. Que foi o que eu falei, que parece o ticket que você puxa pra entrar na fila do banco, do correio. Eu vi, Exatamente. aquele foi o que eu menos acreditei, porque ele não esconde a testa dentuça, ele abraça, não é um bug, é um recurso, né? Você É. ter as áreas úteis ali para conteúdo. Então eu fiquei imaginando, será que na hora que você scrollar, o pedaço do meio da tela vai sumir, mas na esquerda você vai ver um restinho do título ainda até sumir no topo da tela? Embaixo, como é que vai ser, né? Mas aí A que área tá. de botões, mas o teclado vai aparecer ali, vai aparecer em cima, os botões vão ficar embaixo.
É muito confuso isso. Parece que a gente teria uma status bar abaixo do dente, Aham. Uhum. de tal maneira que ficaria tudo certinho, né? Sim. Então o scroll ficaria até aquela barra de status e a gente ganharia essas duas áreas extras à esquerda e na direita da câmera. E a gente ganharia também uma área virtual na parte de baixo, onde seria hoje o botão home, só que virtual. Então, na verdade, é como se essas partes ficassem. É como se eu pegasse a tela de hoje e colocasse no meio. Então, eu tava querendo chegar aí. Eu vi muito mockup, né, pegando a tela que existe hoje do iPhone, pegando as especificações que tem no código do HomePod, que no fim das contas é do próximo iPhone também, e aí o pessoal ajusta essa tela e cola ela a partir de cima, do topo. E aí fica uma barra gigante embaixo de nada. Uhum. E aí eu falei, por que essas pessoas não estão fazendo isso, só que com a tela centralizada? Porque aí, primeiro, você dilui esse espaço vazio que vai ser ocupado por outras coisas, fica muito mais fácil de tentar visualizar o botão home virtual, que não vai ser um botão, e lá na parte de cima, como é que vai ficar a parte do relógio e de sinal do operador, a bateria, Bluetooth e por aí vai, né? Mas eu acho que faz mais sentido, por exemplo, essas coisas de sinal do operador, essa barra, ficar integrada, metade para a esquerda, metade para a direita e com a câmera e alto-falante e tudo enquanto está no meio. E não você ter Uhum. uma área preta de nada e abaixo disso você ter o relógio e as coisas. E não faz sentido também você ter a bateria em cima na direita, o relógio no meio embaixo da caixa de som, aí na esquerda tem outra coisa também. Isso também não faz sentido. Acho que tá tudo alinhado como existe hoje. Mas e aí a parte de cima preta seria o quê? Um nada? Então eu tô muito confuso em É, porque relação a seria uma isso. borda, né? Tipo, aí não É, faria sentido mesmo, é verdade. tudo bem que estando preto, não é que nem o iPhone hoje, né? Que nem a minha tela gloriosa preta aqui, se eu ligo, eu vejo que ela tá ligada e o OLED não é isso, né? A grande vantagem Sim. do OLED é essa. Então a coisa vai se integrar como acontece com o Apple Watch, né? Então já quem tem o Eu Apple Watch já vi, consegue imaginar como é que vai ser esse iPhone. eu vi um meme que eu achei sensacional, coloquei no meu Instagram, do iPhone, o iPhone 7 e aí o 7 Plus, né, com a câmera dupla. E aí o Johnny Ive pensando, o que eu vou fazer para inovação? Aí ele recorta a câmera, dá um rotate 180 e coloca yes! Agora sim. Se ele faz isso para um É. iPhone 8, né? Acho que o iOS vai ter tanta novidade assim? Vai ser Ah, aquela eu de hoje tô. colada no meio e pronto. Eu não sei. Eu tô torcendo pra esses vazamentos terem pelo menos preparado o terreno pra surpresa lá na frente, porque e surpresa que eu digo assim, né? Soluções inteligentes e agradáveis de software para cobrir primeiro a testa dentuça, que é uma coisa que até agora eu não consegui conceber que é verdade. Não dá para entender um negócio desse, que é muito Mano, feio. testa dentuça, eu fico imaginando a Mônica, tá ligado? Com o dente na testa, assim. É o iPhone da Mônica. É, Todo mano. mundo, todo mundo queria mais tela. Todo mundo É. queria mais tela. É, Toma a não, tela. não, coloca ali, não, faz um buraco ali, deixa o botão home no meio da tela, pega também a câmera, coloca no... Agora que a Apple fez isso, o pessoal. É. Então, eu queria Não, vai assim, ficar feio. eu queria um pouquinho a mais de tela também junto. Se aumentou, aumenta inteiro. Deixa um retângulo, né? Que é o jeito que é, né? Não sei, não sei. Vamos ver, vamos esperar. Foi muito divertido ver o lance do vazamento. E foi engraçado que vazou na sexta-feira, né? Ou na quinta-feira. E aí o pessoal Foi na descobriu uma quinta. coisinha ou outra e ficou meio por isso mesmo. E aí no fim de semana, o Steve Troughton Smith até publicou no Twitter. Ah, gente, acho que eu acabei aqui, eu fucei no código inteiro, o que eu encontrei é isso aí, acho que não vai mais sair mais nada daqui, mas quem quiser pode fuçar, né? Aí deu, sei lá, 12 horas, ele e o Guilherme ao mesmo tempo acharam coisas diferentes, e daí pra frente parece que eles abriram um baú de coisas pra vazar e começou a vazar um monte de coisa, que é isso tudo que tá acontecendo agora. A Agora à Apple, noite, a ou Apple à ligou pro tarde, Steven e falou: Não, não, tem mais coisa, futuca é, aí que tem mais né? coisa. Alguém ligou com a voz meio oculta, procure mais que tem. Você achou Voz do pouco? Bane do Batman, né, velho? É. Procure mais que você acha, filho. Aqui não é o Sei lá. Tim Cook, viu? Mas pode procurar mais. Enfim, aí eu vi alguém comentando que a Apple tinha que contratar esse Steve Troughton Smith e deixar ele lá dentro, né? Que pelo menos ele parava de vazar essas coisas, porque é sempre ele, né? Ele que achou o teclado flutuante, que nunca foi É, verdade, pode ele crer, vive né? achando essas coisas, né? Que pelo menos ele acha o vazamento e fala, ó, galera, vai vazar aqui, ó. Não solta isso aí não, que vai, né? Ele A gente avisa É, os vê, caras então, a, antes. né? a
Antigamente Esconde ele a atrás do Coragem NDA. fazia jailbreak. Agora não tem Né? Então. fica Agora fazendo vazamento, isso. pode crer. Enfim, Eu ó. tava lendo os comentários da galera aqui no nosso bate-papo ao vivo do YouTube. O Maurício Borani perguntou um negócio da hora aqui, ó. Me veio um pensamento meio doido agora. E se a Apple estivesse usando esse iPhone 8, entre aspas, para lançar um novo sistema operacional móvel? Nossa, acho que aí isso teria sido o principal vazamento desse. Desse vazamento, a principal informação desse vazamento inteiro, né? Mas eu não sei, eu fico pensando justamente em como vai começar, vai dividir mais ainda, né? Como é que chama aquela palavra que o pessoal do Android odeia? Eu sempre esqueço. Fragmentação. Fragmentação, exatamente. Vai fragmentar um pouco mais, né? Porque você já tem diferentes, tem desde o iPhone SE, aí vai pro iPhone tamanho normal, tamanho Plus. Agora vai ter esse que, além de ser mais fino e mais alto, pode ter esse negócio da nave bar e da barra embaixo. E como é que o aplicativo vai... Primeiro que assim, né? O negócio vai ser anunciado provavelmente em setembro, para de novo, provavelmente ser lançado em outubro. Até lá os desenvolvedores vão fazer o quê, né? Vai ser que nem aquele período de foi quando foi do iPhone 4S para o 5, que a tela aumentou, e todos os apps abriram centralizados com aquelas faixas em cima e embaixo, porque o desenvolvedor não teve tempo hábil para atualizar. Acho que vai ser igual, né? A gente vai ter um período de apps todos centralizados e sem tirar proveito dessas novidades. Sim, verdade. Mais um motivo para antecipar a comunicação. Ter o vazamento, né? Mas, desenvolvedores se preparem aí que vai... mas se preparem, só aloquem tempo em outubro, porque não existe, Não dá mesmo pra com o confirmar, código faz na sentido. mão, eles não conseguem nem desenvolver. Ou, de novo, o Steve Thornton Smith falou, se eu quiser desenvolver, com base no que eu tenho aqui, se eu abrir o Xcode e quiser fazer alguma coisa, eu não consigo, porque o Xcode não conversa ainda com essas APIs, com esses códigos, nada do que tá aí funciona no Xcode. Até ele vazar semana que vem, né? Vamos saber, vai saber. Mas então ainda tá muito no ar. Bom, acho que é isso. O quanto disso foi verdade ou não, se foi vazamento ou não, a gente nunca vai saber, mas o que a gente vai saber daqui a um mês. Então, daqui a gente vai saber de verdade daqui a um mês como que a Apple vai resolver o problema da testa dentuça. Mas enquanto isso, vamos pro Alô ADT, o hashtag Alô ADT, que é como vocês que estão aí do outro lado da tela hoje, alguns de vocês, e o pessoal que está no Twitter consegue mandar perguntas, querer saber dicas, opiniões, lançar um tema aqui pra gente discutir. Faz isso com a hashtag AlôADT, e foi o que o Guto, de novo. Cara, a gente precisa achar a gente precisa achar um jeito de colocar os nomes mesmos das pessoas, porque os Twitters são sempre muito malucos. Sim, mas o nome dele é esse mesmo, Guto Pagiossi. Tá. E foi isso que o Guto Pagiossi fez, né? Mandou pra gente com a hashtag AlôADT a pergunta que é a seguinte, né? Ele usa fotos do iCloud, recentemente migrou do Mac para um iPad Pro, e agora vem a questão, como incluir álbuns dentro de pastas pelo iOS? Ele quer saber, né? Existe alguma forma de criar pastas inteligentes de fotos no Fotos do iOS? Inteligentes como? Acho que do jeito que rola no Mac? Ou tem isso no Mac? Isso. No Mac tem como você criar álbuns inteligentes e tem como fazer pastinhas também. Eu acho que agora isso vai começar a chegar também no iOS, porque a Apple finalmente vai começar a sincronizar, não vai ser uma inteligência por dispositivo, né? A hora que indexou uma vez num lugar, vai começar a indexar em tudo. Acho que isso agora vai começar a caminhar, mas a resposta para essas duas perguntas, acho que hoje ainda não, né? Não. E o Alpeçanha 71 pergunta se tem como baixar o Wake Sound do HomePod. Então, junto de todos esses vazamentos, o pessoal conseguiu achar todas as musiquinhas que vão chegar no HomePod, né? Alarme, som de ativação, som de sincronização, som de timer, né? Acho que isolado ainda não tem como. Se procurar, talvez tenha. O que eu vi já, foi onde eu ouvi todos esses sons, foi num vídeo do YouTube, né? Que tem um na frente do outro. Então talvez valha a pena, se você quiser baixar esse vídeo e recortar, com um iMovie da vida, você já consegue fazer isso usando aquele workflow lá do blog do iPhone que a gente falou esses dias. Ó. Você baixa o vídeo do YouTube usando o workflow, ó que beleza. Consegue fazer o seu direto no iOS, ó que ótimo. Cara, aí você foi falando desse workflow, quanto tempo será que ele vai ser legal, né? Que vai estar ali, as pessoas vão conseguir fazer isso? Porque não pode, né, baixar. Não pode. Então, eu já tive alguns workflows de baixar, ou que eu extraía o áudio de um vídeo, ou que eu pegava o vídeo e salvava, e eles duravam uns 2 meses, saía uma atualização do workflow e quebrava esse workflow, eles conseguiam dar um jeito lá. Então eu não sei, é capaz desse aí funcionar até o próximo update. Como a Apple já tá meio preguiçosa com atualizações, talvez seja até uma sorte, né, nesse ponto, porque vai continuar funcionando.
Mas não Sim. sei, eu acho que isso vai acabar quebrando, porque, especialmente agora que é da Apple, né, ela não vai querer nem dar chance de baixar vídeo do YouTube, é um tipo de pirataria, né? Dependendo do conteúdo, é pirataria, né? Já pode estar pirateado no Sim, sim, YouTube, né? sim, sim. Então acho que isso uma hora vai acabar quebrando, sim. Jonatas Bueno, ele falou pra gente aqui, ó. Agora que já temos o iPhone 8 em detalhes, quando deve ser o evento de lançamento e o início de vendas dele e do desprezado 7S? Coitado do 7S, ninguém nem Coitado do lembra que ele vai 7S. sair, né? Imagina ele Ah, ele sozinho no vai quarto, sair? Essa é a fala pergunta. de mim. Não, acho que, sim. Esse vazamento, acho que não vai mudar em nada o calendário da Apple. Não vai fazer o evento mais cedo e falar, poxa, Sim. gente, agora que vocês já sabem, deixa eu contar pra vocês, Ah, né? vamos amanhã, né? É Não. até melhor esperar e deixar passar, ela vai ficar quietinha no canto dela e vai fazer o evento. Mas eu acho que vai acontecer isso, evento em setembro, no máximo, né, o lançamento do 7S e 7S Plus em setembro e o do 8 em outubro, porque todo ano tem assim, todo ano, toda coisa que a Apple vai lançar já começa atrasada, né? A Apple está com problemas de produção e nunca atrasa, exceto no ano passado, retrasado, que eles atrasaram uma semana o lançamento. Mas Sim. acho que vai ser isso, evento em setembro, segunda, terceira semana de setembro, e o lançamento na semana seguinte, ou no máximo aí primeira semana de outubro, pelo menos o iPhone 8, o iPhone 10, enfim, o iPhone dentuço chegando. 7S. 7S também, né? 7S também, acho que o 7S deve chegar rápido. Posso ir? Aí pode. Aqui tirem os nomes de vocês da frente que eu não consigo ler. Ah, não tá no Aí, iPad agora, hein? encontrem o meu, deixe todos juntos aqui onde tá o meu. É, eu vou deixar aqui, ó, que eu vou acompanhando por ele, Tá. tá vendo? Eu não consigo navegar. Ah, olha só, Você tá no atualizou, Mac, querido, você consigo. consegue navegar. Não, isso aqui tá no iPad. Ah, tá no iPad? Tá no iPad. Tá, bom, onde vocês falam. Como eu respondi, passei um tempão falando, onde vocês falam e já respondo. Eu vou ficar quieto nessa. Eu tô até vendo. Essa pergunta é pro Coca. Então vamos lá, eu leio pra você, ó. Manda lá. O Beto Zauli falou o seguinte, ó. Existe alguma maneira de criar um atalho de arquivo PDF que está no iCloud Drive ou no Dropbox na tela do iPhone? E aí? Tem eu não sei de cabeça qual é o esquema de URLs do Dropbox, mas eu diria que o mais fácil seria você usar algum aplicativo, tipo, aí teria que pegar algum, acho que o PDF Viewer você consegue fazer isso, mas eu não sei se o PDF Viewer ele tá com você consegue colocar ele no Dropbox. Aguenta aí, isso em off, Porque deixa eu ver aqui. você vai fazer em off aqui. Você vai fazer um Nossa. link. Você vai entrar nesse link e definir como o ícone do home, é isso? Como a gente faz com o site da internet? Isso, deixa eu só ver se eu tenho aqui Ah, ele. eu tô procurando justamente isso pra ver se dá pra fazer. É, quem está vendo ao vivo aqui tá vendo que a gente faz Então, isso, hoje né? é isso que eu falei. Outro dia que eu falei que é de ver como a salsicha é feita, é isso. A gente pesquisa É, aqui na hora. Às pergunta o bagulho, vezes. se a gente não Eu, sabe, a gente É. já. eu tô aqui com o meu PDF Viewer aberto, só que eu já tô no Ah, beta do iOS 11, então eu consigo puxar coisas do iCloud Drive, consigo puxar coisas do Dropbox. E o PDF Viewer ele tem um esquema de URLs bem amplo, então rola sim de você fazer, de criar um atalho usando o esquema de URL do PDF Viewer. Se não agora, daqui um mês É. você consegue com o beta, O com jeito o que eu iOS 11. fazia no Dropbox, né? Se eu precisava acessar um arquivo, eu criava eu abria o Dropbox pelo Safari e criava um atalho na home screen do iPhone, como se estivesse criando atalho de qualquer tipo de página. é, As pessoas Pode não, ser não também. lembram, mas dá pra fazer isso, né? Então sim. eu criava um atalho desse link específico e eu acabava ficando com o atalho desse arquivo, né? Então acho que isso pode funcionar também. Mas aí É um ele jeito abre mais no sujo de Dropbox fazer. ou ele abre no Safari? Ele abria no Safari. Porque eu tinha isso para uma É, pasta, que era a porque. pasta do loop matinal, que eu recebo o arquivo. Às vezes eu conseguia ouvir direto, às vezes não. Então eu deixava esse atalho aqui, eu abro o Safari com a pasta, eu entrava no arquivo. E a vantagem de você fazer isso é o quê? A velocidade? Tipo assim, é mais rápido de acessar? Que esquema de URL talvez nem todo mundo conheça, né? Uma coisa. É que a palavra é super simples, né? Mas o termo assusta, né? Então esse era o jeito. Falei, é o Aham. jeito mais porco, mais sujo de fazer, mas é tão eficiente quanto, talvez, né? Então talvez isso Mais sujo. já resolva o seu problema. Bom, e o segundo, a DV perguntou pra gente: Bear, Byword, Drafts ou Ulysses? Ele usa o Drafts para notas rápidas, mas tem que centralizar tudo num aplicativo mais poderoso. E aí, o que vocês acham? Eu Vai hoje lá, tô né? com o Ulisses.
também estou usando o Ulysses. Eu acho que vale a pena começar no Bear, porque ele é de graça e ele é poderoso com workflow e tudo mais. E aí, se você achar que ele não atende às suas expectativas, vai para o outro canto do espectro, que é já comprar o Ulysses, gastar e ver se funciona. Se não funcionar, você pode pedir reembolso se você quiser. Mas acho que essa seria a sequência. O Bear para tentar resolver, e se não resolver, vai de Ulysses, porque aí resolve. Agora, importante, não sei se ainda está nessa sexta-feira que está saindo o episódio, mas ao longo dessa semana o draft estava com desconto. Ele é uns $5, estava uns 3, então fica a dica. Se ainda estiver em desconto ou não, o link vai estar aqui, mas você clica no link e vê o preço antes de baixar, para não baixar ele mais caro sem necessidade. Ó, o René Sacardo tá falando pra gente aqui. Ele gostaria de saber se tem algum aplicativo com o mesmo comportamento que o Anydo para Android, né? Aplicativo, no caso, acho que para iOS. Que ele fala que o Anydo ele tem snooze múltiplos na própria notificação de lembrete, a inclusão é muito fácil e tudo mais. Olha, eu Não lembro. conheço também o Não fluxo conheço o Anydo, cara. É, Então... o N2 ele é um aplicativo, eu usei ele um pouquinho, eu usava no iOS, né? E era bacana por conta disso que ele falou, né? A inclusão era bem fácil de coisas, o jeito de organizar, né? Você tinha as pastas e dentro de cada pasta você tinha as tarefas a serem cumpridas, o lance de snooze múltiplo dentro da notificação, que era bacana também. Eu não sei, assim, se alguém que estiver escutando conhecer algum, né? Quem que deu a dica do Twitter lá no começo? O Peterson, né? Se o Peterson talvez conhecer isso também, né? Além do app do Twitter, souber de algum desse também, é bem-vindo. Não sei, mas fica aqui o convite. Como os 3 não sabem, quem sabe os outros milhares que escutam a gente sabem, né? Então, mandem pra gente que a gente responde como follow-up na semana que vem. O Du, ele tem múltiplos snooze, não? Tem, eu consigo cadastrar, acho que até 2, porque aí entra como dá o snooze de 1 minuto, de 5 minutos, ou então de 5 minutos, 1 hora, dismiss ou marcar como completo. Então ele tem essas múltiplas ações. Deixa eu ver se eu tenho algum. Não, eu fiz tudo hoje. Hoje eu consegui fazer tudo que eu precisava, olha só. Olha lá. Não, no relógio eu não tenho. Não, mas tem isso sim, com certeza tem. As múltiplas ações para um alarme você consegue adiar para mais de um prazo, se você quiser. Tá bom. Abel. Posso ir ou alguém quer ir? Manda ver, manda ver. Vai lá. O Abel Dorico tá perguntando pra gente aqui se a gente sabe se existe algum aplicativo que compartilha a nossa localização por um determinado período sem ser a rota do Waze. E, cara, eu posso responder isso aqui falando que o Google Maps está fazendo isso. Exatamente. O Google Maps acabou de estrear isso, você consegue fazer. O Messenger do Facebook deixa você fazer isso. O próprio Encontrar Meus Amigos, né, no iOS, né, no Android obviamente não tem, mas deixa você fazer isso também. E eu desconfio... Mas o Amigos do iOS, acho que você tem que ter o cara adicionado nos seus amigos, né? Senão você não consegue compartilhar com ele a rota. Não Tem, eu acho, sim, porque isso é mais pra família, né, ou pra amigos mesmo, né, mandar pra, tipo, você tá indo na balada e quer que todo mundo que tá incluído nesse grupo saiba. Sim. Mas acho, e o Snapchat também agora tinha um lance desse, mas eu acho que o Abel do Rico, como ele já tem barba na cara, eu acho que ele não usa mais o Snapchat, então não sei. Eu tô vendo aqui... Não, vai lá, depois a gente coloca na descrição. Ué, essa é pra mim, se alguém quiser perguntar, eu já respondo. Cadê, foi mal? É o Márcio Turbini. Márcio Turbini. Márcio, né? Isso. Uhum. O Márcio Turbini... Parece eu gravando, pô. Buga. O Márcio Peraí. Agora que ele acertou, você vai fazer ele parar, né? Foi mal. Não, é porque a gente tava falando dos aplicativos, e aí já que a gente tá com a live aberta aqui, né, o Maurício Bonani tá falando que tem um aplicativo que chama OnTracks, que provavelmente ele também, ele compartilha a rota também, então... Então faz de novo já fazendo em on o follow-up ao vivo. Tá, peraí. E tem, acho que dá pra juntar assim, né? E tem também, peraí. Fala, ó, e o Maurício Bonani aqui no follow-up ao vivo, o Maurício Bonani aqui na gravação. Boa. E ó, fazendo follow-up ao vivo aqui, o Maurício Bonani no nosso YouTube aqui nos comentários, ele tá falando que tem um aplicativo OnTracks também que faz esse tipo de compartilhamento da localização por período. É on de próprio, né? OWN, não on de ligado. Isso, é on de próprio, né? Os próprios caminhos, os próprios percursos na tradução. Maravilha. Da letra aí. O link tá aqui na descrição, como sempre. E o Márcio Turbini
pergunta para você, Mendes. Como faz para salvar a senha sugerida do Safari pro OnePassword? Então, isso só dá para fazer, até onde eu sei, só dá para fazer no macOS, né? Se você tiver o OnePassword instalado e você rodar o complemento lá, como é que chama os complementos do Safari? Esses velhos que não Extensões. usam, esquece. Plugins. Isso. Como é que chama? Extensões. As extensões Extensões. exatamente. A extensão do OnePassword instalada no seu Safari, a hora que você fizer um registro, um login no site, a extensão vai falar: opa, eu vi que você fez um login aqui, você quer que eu guarde isso também? E aí você dá um sim, ele guarda, e aí isso já fica integrado ao seu banco de dados do OnePassword. De novo, só no Mac, no iOS, pelo menos por enquanto não dá para fazer. Deixa eu fazer o próximo. Quer dizer que eu tô pegando os links aqui já pra Tá, te cara, ajudar. app de agenda? Não, né? De agenda? Não pode ser, vai, peraí. Bom, o Thiago Bernardi perguntou pra gente com a hashtag AloADT qual que é o melhor app de agenda. Se tem alguma recomendação de alguém de nós aqui que ajude em produtividade. Eu não sei se a agenda que ele disse era de calendário ou de Eu acho que agenda de contato. Acho que é agenda de eu acho que calendário, é né? calendário, é. Não de contatos. Eu gosto Então, muito do Fantástico. o Fantástico eu acho que é o mais usado pelos power users, né? Acho que esse aí acho que vai ser o que mais pode servir, que tem o lance de produtividade. E o Fantástico tem uma coisa legal, que é aquele lance de entender linguagem natural, né? O Busicall também entende linguagem natural, mas ele chegou um Ah, pouquinho mais tarde. Né? São as duas referências, o Fantástico e o Busicall, mas eu gosto mais do Fantástico. beleza. Então, os dois estão aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Faz um de vocês, eu fiz as duas últimas. E o Ricardo Roque pergunta se tem algum aplicativo ou automação para seguir as mesmas pessoas do Twitter no Instagram, ou se tem que procurar um por um. Você tem que procurar um por um. Antes, nos primórdios da internet, dava para fazer isso. Você conseguia importar seus contatos do Twitter, do Instagram, para o Instagram. Você conseguia importar seus contatos do Facebook para o Instagram. Mas rolaram uns processos que falaram que o Instagram estava usando aquelas técnicas de growth hacking, né, para se valer de uma rede social para crescer e fazer a sua rede social em cima da outra. Então, cortaram-se os acessos às APIs, e se você quiser, você tem que fazer isso na mão hoje. O que é um problema, mas paciência, é o jeito que dá. É a vida. Bom, o Fernando Delago perguntou pra gente com a hashtag AloADT Peraí, deixa eu fazer diferente essa abertura, porque foi por e-mail, né? Bom, o Fernando Delago falou pra gente o seguinte, que ele quer usar o iPad 3 dele como um caderno, mas ainda não achou uma caneta perfeita, né? Ele usa a Penultimate, e atualmente tem a caneta com a que ele mais se adaptou, foram as da Dage, né? Dage Stylus. Na verdade, o Penultimate não é uma caneta, é o É, o Penultimate aplicativo. Ah, é aplicativo. o aplicativo, né? É. Ah, tá, então de novo. Bom, o Fernando Delago perguntou pra gente o seguinte, né? Ele quer usar o iPad. Bom, o Fernando Delago perguntou pra gente o seguinte. Agora, eu ia acertar agora, você tá querendo me derrubar. Foi mal. Bom, o Fernando Delago perguntou pra gente o seguinte, né? Ele quer usar o iPad 3 dele como um caderno, mas não achou a caneta perfeita. Ele usa o aplicativo Penultimate, né? Atualmente, a caneta com que ele mais se adaptou melhor, né? Foram as da Dage, né? O Dage Stylus. E a Apple Pencil ainda é meio cara, né? Se a gente tem alguma sugestão de caneta Stylus ou app que funcione muito bem. E ele viu que existe uma caneta pro iPad que foi feita em parceria com a Evernote, mas que não tem no Brasil. Abraço e sucesso para nós. Obrigado. E aí, meus Muito bom, caros? vamos lá, que é seu manjo. Primeiro que a Apple Pen ela não funciona no iPad 3, né? A Apple Pen é só Pros Pro. pros Pro. Então não compre, por favor, não compre, senão não vai funcionar, Fernando. Cara, eu usei por muito tempo a caneta da. Mano, fugiu. Como é que chama o negócio que faz Bambu. tablet? Da Bambu, obrigado. Eu usei muito tempo a canetinha deles, a Stylus da Bambu, chama Intuos Creative Stylus 2. O link vai estar aqui na descrição para você ver qual é. Foi das que eu testei, ela conecta por Bluetooth, tudo bonitinho. Das que eu testei, ela é a que tem a precisão mais próxima, né, de uma, assim, de você escolher um ponto na tela que você vai escrever e ela escrever razoavelmente perto ali. Nenhuma caneta, assim, eu fui testar na loja da Apple aqui no Japonambia o Apple Pencil, e o Marcos pode falar bem porque ele tem.
Assim, nenhuma caneta Bluetooth vai ter a precisão tão boa quanto o Apple Pencil, pelo menos as que eu vi. Eu testei o Pencil da Paper 53 lá, testei essa daí, testei aquela Donut Joint, que eu não lembro o nome agora, vou colocar todos os links aqui pra você ver. Mas testei todas essas e, cara, de longe, o Apple Pencil, ele assim, é a melhor que tem, mas não funciona no iPad 3. Então, dessas que eu testei, que eu mais gostei foi essa da Bambu que eu te falei, a Intus Stylus 2. Apesar de que eu parei de usar por um simples motivo. O conector dela de carregar é atrás da caneta, você conecta o cabinho ali e põe para carregar. O meu simplesmente parou de funcionar. E eu tentei contato com a galera da empresa, não tive resposta, então eu parei de usar, simplesmente. Né? Eu usei ela por acho que um ano e pouquinho. Então, assim, eu usei bastante. Ela é bem legal, a bateria durava bem. Vale a pena você testar ela. O preço meio caro aqui no Brasil. Eu paguei na época, acho que 200 ou 360 reais no Mercado Livre. Agora deve estar bem mais barato porque ela é bem antiga, né? Mas enfim, eu coloco os links todos para você ver aqui. Boa, link é o que não vai faltar, Bruno. Deu a maior lista de recomendações da história do ADT que ele já contribuiu aqui. Porque, hein? cara, eu fiz exatamente o que ele fez, velho. Eu tive uma época que eu tava na consultoria e eu não queria mais usar caderno nas reuniões, eu queria usar o iPad, porque eu tinha e tal. Uhum. E eu fiquei testando as canetas. Falei, mano, qual que vai funcionar? Qual que vai funcionar? Qual que vai funcionar? E aí essa foi a melhor. Apesar de que eu tenho que procurar isso pra falar direito, porque eu testei essa da Adobe, eu testei no meu iPad mini. Eu não da Adobe, da Bambu no iPad mini. Eu não testei no iPad 3, mas acho que funciona. Pensando aqui agora, peraí. Isso é em off, é em on? Já não sei mais. Isso é ao vivo. Pode ser o que você quiser. Pra quem tá vendo ao vivo é tudo on. iPad 3, espera que eu tô vendo se funciona. Google tá dizendo que funciona, então. Então não precisa nem colocar, não sei o que lá, já corta. Pode mandar. Vamos seguir? Pode seguir. Tá, acho que assim, a próxima dá pra fazer uma resposta um pouco mais extensa, talvez. É pro Gustavo, o lance de fotos. Em seguida a gente estreia um Alô ADT Relâmpago, tentar responder com uma ou duas palavras. Desculpa, eu me alonguei. Não é isso, que o episódio já tá com. A gravação já tá com 1h25, vai dar 1h10. Essa pergunta é aquilo que eu já falei, né? Do iCloud, é isso? Do Google Fotos, é isso? Como pra subir as fotos do iPhone, iPad e iCloud? Na verdade é automático. Pois é. Eu não entendi se ele tá falando aquele negócio do que eu faço pro Google Fotos e tal. Você lembra que episódio que você explicou isso aí? Claro que não. A gente fala, putz, se for isso, se for do jeito automático, se não, tá no episódio tal. Eu não entendi, eu não sei o que eu respondo. Tá. Cara, então, como tem mais algumas aqui e a gente já tá meio comprido, deixa esse pra lá. O João de Paulo tá ao vivo ali, ó. Então, eu pensei nisso, cara. Falei, certeza que ele tá aqui e fala, poxa, que imbecil, o cara vai cortar justo a minha pergunta. Faz de novo, esclarecendo que a gente responde na semana que vem. Bom, agora pra gente finalizar, vamos fazer uma sessão relâmpago aqui do hashtag AlôADT, respondendo em uma ou duas palavras, no máximo, hein? O Durenzetti perguntou pra gente, você tem alguma dica de lista de compras de supermercado que dá pra compartilhar com membros da família? Nativo. Enidu, olha só. Falei uma palavra, nativo. a palavra Bruno Casimiro. Responde nativo que tá resolvido. Peraí. É The Flash, mas não é The Flash. Aguenta aí. Tem um outro. Puta merda. Como é que chama? Falei palavrão, não pode, né? Tá no ar. Cuidado com palavrão aí. Então, né? Pra quem tá ao vivo vendo, você vê como o Marcos Mendes, ele é realmente um ditador, né, cara? O cara não deixa a gente falar, ele quer que a gente fale rápido. Você vê que é assim que funciona. Tá louco. Tô brincando, hein? Heavily shared app lists. Grocery. Vou colocar o link. Eu tenho o Grocery. Funciona, é gratuito, funciona no Apple Watch, faz tudo. Boa. O Eliade Ferreira perguntou pra gente qual... Ixi, peraí.
Bom, o Eliade Ferreira perguntou pra gente, será que o iPhone Anniversary Edition 8 vai chegar com entrada P2? Podia também voltar com câmera de 1 megapixel. Entrada pra disquete. Cara, é assim aquela coisa, né? Uma vez removido, jamais será colocado novamente, né? Meu plano de fazer resposta em uma ou duas palavras foi por água abaixo, terrivelmente dizimado aqui. Quem manda na minha fala sou eu, tá? Eu falo o que eu quiser. Foi mal, esqueci. Agora, peraí, cara, porque agora tem o nome dessa pessoa que não dá pra falar isso aqui, né? Deixa eu ver como é que é. É o BDS. Então, BDS. Putz, BDS também. Esse pessoal não colabora, né? Tem que ser o arroba, não tem jeito. Bom, o BDS perguntou pra gente com a hashtag AloADT se existe alguma diferença nas versões beta público e beta de desenvolvedor do iOS. O beta público 3 e o desenvolvedor 4 são idênticos? Sim, eventualmente pode ser diferente, mas é essencialmente o mesmo. Em termos de funcionalidade, tudo igual. Bom, aí o Jones Z76 perguntou se a gente sabe, né, se as caixas JBL Flip 3 podem ser pareadas com o iOS e o Windows 10. Não sei precisar. Não Mas, sei por exemplo, eu tenho um fone JBL que faz pareamento com múltiplos dispositivos. Mas caixinha de som Flip 3, não sei. Bom, e por fim, o Guga Lombardi perguntou se é ele que não tem sensibilidade nos dedos ou o ajuste de pressão do 3D Touch não muda nada. Não, ele muda sim, cara. Acho que você deve tocar violão, seus dedos devem estar pouco cascudo ali, tá ligado? Muda um pouquinho, não é muita Ele coisa, muda um mas muda um pouquinho sim. Sim. Entre um e do 1 pro 2, do 2 pro 3, por exemplo, não faz muita diferença, mas Você do não 1 pro sente, 3 você nota. Sim. Peraí. Eu falei por último do Guga Lombardi? Falou. Mas tinha um pra baixo de toda a lista aqui, que era do Arcanjo Eu Miguel, coloquei né? ali, irmão. Que era aquele do episódio passado. Tá, eu vou fazer de novo a pergunta. Oi, Edu, então eu faço a pergunta de novo, e aí cola a resposta, e aí finaliza com a última do Arcanjo Miguel. O Guga Lombardi perguntou pra gente, com a hashtag AloADT, se é ele que não tem sensibilidade nos dedos ou se o ajuste de pressão do 3D Touch não muda nada. Beleza, entra a resposta. E por último, o Arcanjo Miguel perguntou com a hashtag AloADT, ele falou assim, eu falo sempre perguntou, e aí a pergunta começa, não é exatamente uma pergunta, peraí. Mas é uma pergunta no final. No final mas aí que não é perguntou, porque perguntou, eu preciso de um escritório móvel, não é uma pergunta, né, é uma afirmação. Bom, e por último, o Arcanjo Miguel disse pra gente, com a hashtag AloADT, que precisa de um escritório móvel com tablet, capa com teclado, celular e plano 4G. Quais são as limitações que esse modelo tem? E aí ele perguntou também, iOS ou Android? Cara, eu não preciso nem falar, né? Acho que iOS. Vamos lá. Bruno, testei o. Quem vai poder falar muito melhor disso? É o próprio Marcos Mendes, né? Afinal de contas, a vida dele é isso. É o escritório móvel ali no iPad dele. Mas quando o negócio é pra valer, ele corre pro Mac. Pois é. Então como é que eu posso dizer? Talvez o escritório móvel não seja tão móvel assim, né? Mas, cara, eu tive um tablet com Android muito tempo atrás, era o Motorola Zoom, sei lá como é que pronuncia. Antigaço, 2011, eu acho, 2010, não lembro, acho que 2011. Rodava o Android Honeycomb, mano. Olha só, hein? E, assim, eu não gostava muito dele pelo simples fato, tá bom, além de rodar o Android, né, minha pedregem aí, eu não gostava muito dele porque eu não sentia que as coisas elas rodavam muito lisas lá, diferente do que a gente sente rodando. A gente já falou disso várias vezes, né? Mas assim, eu aconselharia você a usar um iPadão na vida, né? Um Pro. As coisas nativas da Apple ali, o teclado, né, o Smartboard lá, bonitinho. E o plano de 4G, cara, aí ou você roteia do seu celular, como a gente já falou várias vezes, ou se você tiver a oportunidade de usar um Team Beta ali e pagar R$50 por 10 GB de internet, vale super a pena. De novo, peçam para outras pessoas, eu não faço ideia de como é que faz para conseguir, como é que funciona, eu não não é a posso mim, convidar, pelo amor de eu não Deus. posso convidar. Eu sei quem pode, mas eu não vou falar aqui, que senão os caras vão ficar bravos.
Pô, muito bem. Rapidinho aqui, eu acho que, assim, entre o iOS e o Android, eu tenho mais contato com o iOS e funciona, então eu não sei se você já tem aparelhos Android, já comprou aplicativos na Play Store, aí você já vai estar dentro do ecossistema do Android, aí talvez valha a pena você experimentar, né? Senão, eu acabo recomendando o iOS, especialmente agora que o tablet vai ter, o iOS 11 vai ter um monte de coisa super bacana para produtividade. Capa teclado, eu usava a capa a Logitech Create, mas troquei pela da própria Apple, porque ela é mais fininha, um pouco mais leve, mais portátil, né? Inclusive, para você que quer um escritório móvel, portabilidade é super relevante nesse ponto, né? Plano com celular ou não, você vê se você tem um plano 4G do celular que já resolve, ou se você pode comprar um chip separado para o iPad. A gente falou isso semana passada, né? Acho que com mais. Sim. A diferença também é que se você comprar o iPad com o plano com entrada para chip, ele tem GPS. Isso também pode ser uma coisa super útil para o escritório móvel, mas eu acho que aí você tem o celular que também vai conseguir cumprir isso numa boa, né? E os iPads novos, os Pros, eles vêm com o chip já da Apple dentro, né? Que você pode só assinar um plano Isso, sem precisar trocar, né? Você pode assinar um plano de 3G em alguns lugares do mundão aí. exatamente, é isso aí. Então, eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa E disso aí, Coca? Você tá falando? Só para fazer um contraponto, já que eu concordo, sim, iOS, iPad, mas só para fazer um contraponto, já que existe uma diferença entre escritório móvel, né, que seria um escritório que você pode usar em qualquer lugar, e você não consegue fazer isso com tablet, e porque você não consegue usar no ônibus, né? Como é que você pega, tá lá em pé no ônibus, como é que você pega o tablet para usar? Você consegue fazer isso com o smartphone. Então considera, talvez também, um MacBookinho de 12 polegadas que já vem com. É, O peso é mais ou menos o mesmo, bem entre aspas, né, o de 12 polegadas. Tamanho de tela mais ou menos o mesmo, já vem com o teclado, duração de bateria mais ou menos o mesmo. Aí a questão do que você prefere, né? Se prefere o iOS ou se prefere o macOS. Ou, de repente, até um Surface, se você quiser partir para Windows. Mas também, enfim, comprar aqui no Brasil, aqueles problemas que a gente bem sabe. Nem tem Surface no Brasil, né? Quer dizer, oficialmente, no Mercado Livre da vida você encontra, mas sim. oficialmente não. E aí, só para fechar o comentário aqui, porque ele falou de limitações, né? Assim, quando você fala de iOS, as limitações é o que a gente sempre fala aqui. Tipo, não entra pendrive, não entra um monte de coisa que tem no computador, e aí você vai ter que partir para coisas entre as alternativas, né? Usar bastante a nuvem ali e tal. Quando você mexe no tablet com Android ou até no próprio Surface da vida, ou se você pegar um MacBook pequenininho, eu tenho, por exemplo, aqui em casa um MacBook Air de 11 polegadas. E ele me serve perfeitamente quando eu estou na rua, quero usar tal, é muito bom, assim. Que é essa parte de você passar arquivos de um dispositivo para outro com pendrive, por exemplo, que você consegue em todas as que eu falei, menos no iOS, né? Então isso é uma coisa a se considerar, o jeito que você transfere os arquivos. Você não gosta de usar nuvem, enfim. Vale a pena pensar nisso também. Muito bem, se você quiser encontrar os links de tudo que a gente recomendou aqui essa semana, esse episódio foi recomendação, a cada 3 minutos era uma. Tá tudo lá no areadetransferencia.com.br/033. E se você quiser apoiar aqui o podcast, novidade do episódio, Olha lá. você pode entrar no apoia.se/área de transferência, que vai ter lá, você vai poder escolher o quanto você acha que vale a pena, que você quer, enfim, que você acha que é uma... De novo, peraí que vai ficar tosco isso. E quem tá vendo ao vivo, viu só, quando eu leio os patrocínios, eu sempre adoro que patrocínio enrosco, né? Pode crer. E se você quiser apoiar aqui o podcast, você pode entrar no... E se você quiser apoiar aqui o podcast, você pode entrar lá no apoia.se/área de transferência, que é a novidade que a gente trouxe aqui. Você vai poder escolher o título do episódio. São umas bobeirinhas até, né? São as bobeirinhas que acho que as pessoas são mais engajadas e que gostam e que valorizam mais o trabalho, vão querer ajudar e contribuir para ter acesso, né? Você vai poder ver o vídeo, né? O dessa gravação tá aqui no link da descrição também, para você ver como é que foi a gravação. E a partir da semana que vem, isso vai ser uma coisa exclusiva de quem nos apoiar, junto com a seleção dos títulos. E o que mais a gente for identificando e descobrindo um jeito fácil de equilibrar o benefício de oferecer benefícios versus o tempo que a gente acaba gastando para poder trazer mais essas coisas, né? Então vamos achar um equilíbrio para ficar legal para as duas partes, beleza? Então entra lá em apoia.se/área de transferência. Muito obrigado desde já para quem resolver já apoiar a gente aqui para a próxima semana. E se você não quiser apoiar, você também pode nos ajudar de outras formas, né? Recomenda o podcast para os amigos, deixa um review no iTunes, né? Aliás, se vocês quiserem nesta semana
em especial deixar, vamos tentar ver se com um aumento no número de reviews faz alguma diferença ali no ranking da Apple. Vamos fazer esse teste. Então deixe um Seria review bom. lá, para a gente poder ver o que acontece. E, claro, né, obrigado para todo mundo que já deixou reviews, para quem quiser nos apoiar. Obrigado ao Eduardo Garcia pela edição. Quem viu aqui ao vivo viu o trabalhão que ele tem toda semana. E hoje, como o primeiro episódio gravado remotamente também teve aqui uma dinâmica diferente, né? Vamos ver. Eduardo vai ter trabalho para variar, né? Nessa semana também. Foi mal, Edu. Foi mal e muitíssimo obrigado pelo trabalho sempre excelente que você faz por aqui, beleza? Não esqueci de isso aí. nada, né? Vai falar Não. do calendário aberto em agosto? Não. Ah, é verdade. Peraí, deixa eu achar um jeito de amarrar isso. Pode até ser a última coisa, de repente. Pode ser, A pode ser. gente se despede, você se despede e fala do calendário aberto. Pode ser. Acho que pode ser, talvez, agora para arrematar com a despedida e a despedida ser a CNTP. É o normal, não sai do. Agora, caso você tenha uma empresa, você tenha um aplicativo, eu acabo repetindo um pouquinho o que eu falo no Loop Matinal, né? Mas se você tiver uma empresa, um aplicativo ou um serviço bacana, se você quiser divulgar ele aqui, né? Para um público engajado, que tem a ver, que gosta com tecnologia, um público bonito, não é verdade? Você faz o seguinte, manda um e-mail lá para patrocínio@areadetransferencia.com.br que a gente conversa, vamos ver se em agosto você pode levar a sua empresa para todo mundo que escuta aqui o podcast, beleza? É isso aí, é isso aí. Eu sou. Posso Manda ver, fechar? manda ver. É isso aí. Eu sou @Bruno_Casemiro no Twitter, no Instagram mais próximo de você. Se você quiser, vai lá. Vamos bater um papo que é sempre muito agradável. Pra me achar, vocês bem sabem, Google, bate Cocatec, que vocês me encontram, a gente troca uma bola. Beleza, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal. E claro, antes de eu me despedir, obrigado a todo mundo que assistiu aqui a gravação ao vivo da gente fazer essa bagunça aqui hoje na frente das câmeras para vocês verem como que a coisa Sim. toda é feita, beleza? Então tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu. Tchau, tchau! Boa! Já Elvis.